Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite, imprensa local. Boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Saudações aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com a presença nessa tarde. Boa noite, autoridades presentes, as quais registramos as presenças neste momento do senhor Gilberto Moreira Piazza Filho, secretário municipal do Meio Ambiente, a doutora Águida Frari, representante do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Moncorvo, membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Neste momento, declaramos abertos os trabalhos para a realização da audiência pública sobre a política municipal de meio ambiente da Estância Hidromineral de Amparo, onde será debatido o projeto de lei número 33 de 2023. Salientamos que o projeto de lei apresenta os instrumentos municipais para a política ambiental, como padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, licenciamento e autorização de atividades com potencial poluidor ou que use recursos naturais, auditoria e certificação ambiental, Sistema Municipal de Informações Ambientais, fiscalização, controle e monitoramento, entre outros. Agradecemos a presença de todos e damos boas-vindas aos representantes do município de Amparo presentes nesta reunião, que farão as apresentações, para o qual passaremos a palavra para a condução dos trabalhos. Senhor Gilberto Moreira Piazza Filho, secretário municipal de Meio Ambiente do município de Amparo. Bem-vindo, Gilberto. Justificam ainda as ausências por compromissos assumidos anteriormente os senhores vereadores Antônio César da Silva, Carlos Benedito Casotti, Farlim Conrado de Jesus, José Osmar Dorigan, Luiz Carlos de Oliveira. O presidente vereador Edilson José Camilo informa que incorrerá em pequeno atraso, mas confirma sua presença nesta noite, que se fará no andamento dos trabalhos. Passamos então a palavra ao expositor, senhor Gilberto Moreira Piazza Filho, para suas considerações iniciais e apresentações da noite, e que irá conduzir a audiência pública designada e os trabalhos desta noite. Boa noite, Alice. Boa noite aos vereadores, Rosinha, Jana, André. Boa noite ao pessoal do Conselho de Meio Ambiente, a Águida, que está aqui a presidente, o Ricardo, que é membro, os servidores lá da Secretaria do Meio Ambiente também, a Ana, o Alfredo estão aqui, Secretaria de Saúde, a Bárbara, aos munícipes presentes. Bom, vamos começar. Política Municipal de Meio Ambiente. Importante frisar que ela foi feita com a ajuda do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, o Conselho de Meio Ambiente fez 99,9% desse projeto de lei, que depois foi apresentado para a Prefeitura. A Prefeitura mandou para o jurídico, tudo ok, o jurídico mandou para a Câmara. Então, é um trabalho de iniciativa popular. Quem foi para a reunião, quem foi convidado, pôde dar opinião. Então, a gente tem bastante gente lá, técnica lá, gente que não é técnico, gente que é interessado, gente esforçado. Então, a gente tem uma realidade lá no Conselho de vários setores representados, tanto do poder público como da sociedade civil. Então, ela foi elaborada desse jeito. A gente coloca aqui, ó, Conselho Municipal de Meio Ambiente também na apresentação, que a gente... Boa noite, Silvinha. Que a gente resume a sigla CMMA,
CMMA. Aqui tem uma foto que vocês podem ver de uma reunião que estávamos participando. Então as reuniões a gente faz lá no Parque Ecológico, toda segunda e terça-feira de cada mês, às 18 horas. Então é um horário que todo mundo pode participar. Nesse dia aqui, até da foto, a gente estava analisando um projeto da prefeitura que tinha que passar pelo conselho, então estavam apresentando aqui, era o secretário na época aqui de desenvolvimento urbano, estava apresentando para o conselho. Boa noite, vereador. Vamos começar então com a Política Nacional do Meio Ambiente. A Lei 6.938 é de 1981. Então a gente tem a Política Nacional 1981, que ela dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins, mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Então ela mostra a relação de como deve ser da sociedade com o meio ambiente. E ela foi feita em 81, a federal. Então a gente tem no artigo, ela traz o artigo 2, o resumo do que ela desenvolve, como que é a relação das pessoas com o meio ambiente. Mas há uma política nacional, ela é ampla, né? Então aí você vai afunilando. Você tem a política estadual e as cidades fazem a política municipal, porque nem todos os municípios são iguais, nos 5.563 municípios. Então uma federal, ela vai mais no geral. Da estadual, ela dá mais uma funilada, consegue pegar as características do estado, e a municipal a gente chega no ponto de onde a gente está para fazer coisas locais. A gente pode ser mais restritivo, a gente não pode ir contra a política federal nem estadual, mas a gente pode ser um pouco mais restritivo, e geralmente o que acontece nas políticas municipais de meio ambiente que eu vi de algumas cidades. Falei que a política federal era de 81, a do estado foi feita em 97. Então 81 federal, 97 a estadual. E daí a gente chega aqui em 2023, com o projeto de lei 33, estamos discutindo a política municipal. Na minha opinião, essa política deveria ter sido feita depois do plano diretor. Então, depois de 2006, já deveria ter na nossa cidade uma política municipal de meio ambiente. Por que não fizeram? Não sei. Até sei alguns anos mais recentes. Em 2017, eu participava do Conselho Municipal de Meio Ambiente também como voluntário, não tinha nenhuma cadeira, e começou-se a discussão da política municipal do meio ambiente, 16, 17, até um pouco antes, 15, 16, 17. A Águida, que é a presidente, era vice-presidente na época, né? E meu amigo Felipe Feliciani era o presidente. O Ricardo também está aqui, participava. E daí foi, na época, elaborada essa minuta também de política e foi encaminhado para o ex-prefeito. E daí ele pegou e sentou em cima do projeto e não apresentou para a Câmara. Como aconteceu isso, o Ministério Público entrou na outra administração, abriu um processo cobrando essa política municipal do meio ambiente do ex-prefeito. E daí foram empurrando, aí assumimos em 2021. Chegamos lá, aí tinha esse processo aberto. Aí a gente falou, vamos fazer a política, a gente não precisa de processo, a gente gosta do meio ambiente, a administração ela investe no meio ambiente, dá muito valor para o meio ambiente. E daí pedimos para o Conselho de Meio Ambiente, que estava inativo também, a gente teve que reativar o Conselho e o Conselho nos ajudou. 6 meses a gente ficou trabalhando, né, Águida, em cima da política municipal, a gente já tinha um esboço e daí a gente foi atualizado. De 2015 para cá teve algumas mudanças e foram acrescentados alguns itens também. Então, depois de que estava prontinha, que o Conselho finalizou, a gente apresentou a gente informou o Ministério Público que estava finalizado e estava encaminhando para o Executivo. Tivemos que fazer algumas modificações, até falei para a Águida, mas coisas simples assim, né? Coisas pequenas. 99% do que o Conselho mandou e 1% a gente acrescentou algumas coisas, não tirou, acrescentou. Então mandou para o jurídico e o jurídico falou que está tudo certo, mandamos para a Câmara. Então nossa parte a gente cumpriu o que o Ministério Público pediu, mandamos para a Câmara, fizemos o projeto e mandamos para a Câmara. Então ela está aqui hoje para discutir e votar. Vou falar do primeiro artigo da Política Municipal do Meio Ambiente. Ela respeitar as competências da União e do Estado, como eu disse, a gente não pode ir contra a política estadual federal, mas a gente pode ser até um pouco mais restritivo. E com a participação da coletividade. Então ela foi feita com a ajuda da sociedade civil junto com os órgãos públicos. Então teve ampla discussão no Conselho, ficou 6 meses lá rolando, convidava as pessoas, muitas pessoas opinaram e ajudaram.
tem como objetivo promover a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria da qualidade ambiental e da qualidade de vida de seus habitantes, atendidas as peculiaridades regionais e locais, em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. Então, quando a gente tem algumas cidades que a política ambiental ela é seguida, as pessoas têm maior qualidade de vida. A gente vê isso não só no Brasil, a nível mundial. Lugares, países, estados, cidades que não dão atenção para o meio ambiente, eles estão enfrentando hoje algumas dificuldades, principalmente com as mudanças climáticas. Acontecem alguns eventos extremos que aconteciam a cada 10, 12 anos, estão acontecendo a cada 2. Então a gente viu na região, um exemplo lá, choveu 680 milímetros em 8 horas em São Sebastião. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Chover 680 milímetros em qualquer lugar, acontece uma tragédia. E nesse caso tinha muita gente em área de risco, morando em áreas que não deveriam estar. Se tivessem seguido as políticas estaduais, federais, não sei se o município tem a municipal lá de São Vicente, não estariam nessa situação. Então eu vou resumir para os senhores, porque a gente tem 132 itens na política municipal. E também tem o projeto completo. Depois, no final, se alguém tiver alguma dúvida num item específico, a gente abre o projeto. Então, basicamente, a gente trata, a nível municipal, as questões ambientais. Coisas que a federal, às vezes, não consegue chegar em determinado refinamento. Estadual também, a municipal, ela chega num refinamento adaptado à nossa realidade. A gente tem os objetivos da política municipal do meio ambiente, eles são baseados na política estadual e federal. Então, aquela questão de incentivar a população, vou dar um resumo de alguns, incentivar a população a participar, projetos para melhoria ambiental, não deixar as pessoas ocuparem áreas de risco, o poder público intervir nessas condições. Tem uma questão de fiscalização grande no quesito de quem comete crime ambiental, fazer a reparação do crime. Então, e algumas coisas um pouco mais específicas. Aqui só, Alice, ó, nós lemos de cabo a rabo, arrumamos o português, eu achei um erro aqui só. Um erro. Eu vou pedir para a Comissão de Justiça e Redação consertar. A gente fala aqui, ó. As diretrizes das políticas públicas do meio ambiente do município de Amparo deverão ter como prioridade o atendimento às diretivas do projeto Município Verde Azul. É programa Município Verde Azul. Então tem projeto, o parágrafo 2º aqui dessa página é programa Município Verde Azul. Saiu como projeto, mas a gente leu e passou batido. Então, já que estamos aqui com a Comissão de Justiça, pedimos essa ajuda. O programa Município Verde Azul é muito importante para 645 cidades do estado de São Paulo, porque tem parâmetros ambientais que as cidades têm que cumprir, elas ganham pontos. Mas mais que ganhar pontos, elas aumentam a qualidade de vida dos cidadãos se cumprir esses parâmetros. Amparo ficou muito aquém nesses últimos anos, não deu muita atenção para esse programa Município Verde Azul. Estava em 400 em 2020, no último ranking que saiu. E o objetivo nosso é melhorar esse ranking. Vou dar um exemplo. Bragança Paulista está em primeiro. Então, Bragança Paulista está em primeiro lugar nesse programa Município Verde Azul das 645 cidades do estado de São Paulo. O que nós fizemos? Fomos lá conversar com a menina que cuida disso e pegar umas ideias. Porque quem está em primeiro, a gente chegou para ela, não, a gente não quer ficar em primeiro, a gente fica até em 10º, 15º, a gente não quer roubar o seu primeiro lugar por enquanto. E lá é uma pessoa que faz 12 anos que ela cuida disso. Então tem uma pessoa 12 anos na administração que só cuida dessa parte do programa Município Verde Azul. Então eles investiram mesmo e melhoram a qualidade de vida das pessoas, além dos pontos, de ganhar ponto. Quando você também está melhor no ranking, você tem acesso mais rápido a financiamentos, os deputados falam, ó, seu município está bom, então vou ajudar. O objetivo nosso é esse. Então a política municipal tem a estrutura. Um exemplo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ela integra o sistema, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, outras secretarias, autarquias. Por que outras secretarias? O meio ambiente ele não está só na Secretaria do Meio Ambiente. Você tem casos da infraestrutura, você tem casos no SAI. Em todas as secretarias você cuida do meio ambiente, seja de forma pequena ou grande. Esse índice IGM que o Tribunal de Contas nos cobra, eu tenho que responder para ele partes ambientais, mas são 5 secretarias que eu peço informação para responder. A educação me fornece informações ambientais, a infraestrutura, o SAI, a Secretaria de Administração, e a gente responde em conjunto. O órgão executivo também é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
A gente tem o colegiado, o órgão colegiado, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, muito importante, como eu disse inicialmente, que nos ajudou a criar a política municipal, a estudar, a trabalhar e a apresentar o que vocês estão vendo hoje, graças às pessoas da sociedade civil e algumas pessoas do poder público também que participaram. Então a gente fala das autarquias, entidades não governamentais, as ONGs são importantes, existem algumas ONGs ambientais no município, tanto ONGs voltadas mais para a preservação de mata, outras para o bem-estar animal. Então a gente tem uma diversidade de ONGs que nos ajudam, que vão nos ajudam e que a política municipal do meio ambiente nos ajudar mais ainda. Consórcios também, tem possibilidade de participar de consórcios, a gente participa do CISBRA, que é um consórcio de saneamento, mas existem outros consórcios também que você trabalhando consorciado, as coisas saem às vezes mais rápido e mais barato. A educação ambiental é uma coisa muito importante da política municipal do meio ambiente, porque a gente já tem no sistema de ensino as diretrizes para as crianças. Só que a gente quer fazer um pouco mais também. Então a gente quer levar essas crianças para sair da sala de aula, fazer alguns eventos externos. Lá no Parque Ecológico a gente costuma fazer alguns plantios com crianças. Existem 2 tipos de plantio na cidade de árvores. Tem o plantio do dia a dia, que a Secretaria de Infraestrutura faz, e tem aquele plantio que a gente pega as crianças, faz uma educação ambiental junto, leva, ajuda a cavar a terra. Vou até mostrar algumas fotos. Mas o objetivo nosso, eu vou mostrar para vocês, a gente tem um centro de educação ambiental tecnológico aqui, que você pode tirar as crianças e ter aulas nesse lugar, e quando ali está vago, pessoas da sociedade civil podem usar esse espaço. O zoneamento ambiental também é muito importante, porque você delimita aonde você pode construir, por exemplo, um empreendimento. Você não está invadindo nascente, você não está invadindo área de risco. Nós vemos nessas cidades que tem tragédias, que geralmente quando desbarranca alguma coisa tem alguém morando em área de risco. Então, o objetivo é evitar ao máximo permitir empreendimentos, permitir ocupações em áreas de risco. A política municipal do meio ambiente, junto com o zoneamento, junto com o plano diretor, traça isso para a cidade. A gente tem uma agenda ambiental na administração pública também, a política descreve. Proteção da flora, áreas protegidas e áreas verdes, então tem todo um incentivo de criação de novas áreas verdes, áreas protegidas. A política descreve isso minuciosamente. Proteção da fauna doméstica, eu estava analisando algumas outras políticas municipais e a gente conseguiu colocar aqui, afunilar um pouco a questão dos animais domésticos e silvestres. Então ela está bem, ele não está resumido. A parte da fauna doméstica e da fauna silvestre, ela está bem descrita aqui. Foi um trabalho que o pessoal que participa do conselho é especialista nessa área, então a gente conseguiu colocar isso daí. Em algumas cidades elas estão um pouco mais genéricas, aí tem que criar algumas outras leis. Essa daqui ela está redondinha dentro. Então a gente tem um exemplo aqui de maus tratos, de como essas pessoas que criam também canis, tem todo um regramento para seguir, fiscalização, fornecer informações para o poder público. Então vai ficar difícil para as pessoas que fazem criações de animais de forma irregular. Então vai dificultar bem a vida das pessoas, e nesses lugares você vê que tem bastante casos de maus tratos. Fala dos canis e gatis, né, da cidade, tanto os públicos como os privados. Comercialização de animais vivos no município de Amparo, então tem um regramento bem bacana. E só para dar um adendo nisso, a política municipal de meio ambiente, ela é um norte. Dentro de algum tempo, se ela for aprovada, você vai ter que fazer alguns regramentos também, alguns decretos, algumas outras coisas. Tem coisas aqui que tem prazo de 3 meses para fazer, prazo de 1 ano. Então a gente discutiu o que o município consegue fazer com a perna que tem hoje. Tem coisas que a gente não conseguiu colocar assim, porque se colocar isso daí, o município não vai conseguir fazer num prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então a gente procurou colocar coisas que, se for aprovado, no médio e longo espaço de tempo, conseguirá ser cumprido o que está escrito. Uma outra coisa também interessante é que coisas da política a gente já faz aqui. A administração nossa entrou em 2021 e começou a fazer. Outras administrações não deram tanta atenção para isso. Mas a gente gosta do meio ambiente. Mas vai que entra alguém que não gosta. Você tem uma política municipal do meio ambiente aprovada, as pessoas não podem desmanchar o que as outras pessoas estão fazendo de coisas boas nessa área. Então esse é um mecanismo bem legal, porque se o PRO até consegue desmanchar, mas ele vai ter que entrar na Câmara e votar e tirar a política e revogar, então dá trabalho. Como a questão dos uniformes, estava conversando.
Você colocar aqui a questão dos informes para as crianças, um exemplo. Para você tirar isso depois, você tem que vir aqui na Câmara e votar um projeto impopular desse, né? Então, com a política é a mesma coisa. É para as futuras gerações, para outros governantes que entrarem aqui depois da gente, seguirem o que estamos fazendo. Falamos também dos animais de grande porte. Tem uma seção só para os animais de grande porte na cidade. A gente tem alguns problemas pontuais que a gente vê de animais de grande porte dentro da cidade. Então a gente tem algumas denúncias e os senhores já viram no Facebook alguma coisa sobre isso, né? Animais de grande porte. Proteção da fauna silvestre também, como eu disse, importante na política municipal de meio ambiente. Das normas, padrões, critérios para prevenção e controle da qualidade ambiental. Padrões federais, estaduais, coisas que estão na Constituição, coisas municipais. A gente levou aqui para a política municipal também. Licenciamento ambiental é muito importante também. Estamos estudando uma forma de começar a criar um licenciamento de baixo impacto feito pela prefeitura. Hoje é pela CETESB, né? Então tem alguns regramentos, a gente está buscando informações se compensa, tem muitos casos. Mas todo mundo que faz uma obra hoje aqui tem que ter um licenciamento via CETESB. Às vezes eles pedem até informação para a Secretaria do Meio Ambiente, como ajudá-los. E a gente já tem casos aqui da Polícia Ambiental que gente fazendo coisa errada pega e a pessoa vai ter que reparar esse dano. Crime ambiental, às vezes a pessoa comete sem dolo, sem saber, né? Tem um caso, uma pessoa que viu uma árvore dentro da propriedade dele que estava segundo ele, estava seca, foi lá, tirou. Mas era uma árvore de extinção, daí a polícia pegou, ele vai ter que plantar 30 no lugar também. Então, se ele tivesse entrado antes no mecanismo certo, talvez até a CETESB não, pode retirar, ia fazer uma análise com perito, com engenheiro ambiental, mas tentou fazer antes. Tem caso também que a gente vê de descarte de lixo irregular aqui, então a gente está tentando fazer algumas outras coisas também que eu vou mostrar depois para combater isso. Monitoramento, a gente tem um monitoramento, a gente acompanha o licenciamento. Sistema de informações ambientais é uma coisa que não existe hoje centralizada, então ela cria, se você entrar, você vai poder entrar no site da prefeitura, vai ter lá dentro da Secretaria do Meio Ambiente algumas informações de empreendimentos, atas do Conselho de Meio Ambiente. Então a gente vai ter um lugar centralizado para informações de forma vindas do poder público, informações institucionais. Então hoje às vezes você caça informação, você faz um requerimento, ou você tem que ir lá perguntar. Então isso normatiza as questões de sistema de informações públicas para as pessoas. O capítulo também da qualidade, prevenção e controle ambiental, prevenção e controle e qualidade do ar, algumas coisas sobre isso. Como eu disse, não é só a Secretaria de Meio Ambiente que cuida do meio ambiente, então a gente vai entrar na qualidade da água, SAI, em parceria, do ar. Também do ar a gente consegue alguma coisa fazer pelo meio ambiente, pela infraestrutura. Então, o meio ambiente é uma coisa interessante que ela está em todas as secretarias, seja nas menores coisas e algumas as maiores. Prevenção e controle de qualidade do solo, daí a gente entra em parceria com a Secretaria de Estado, com a Secretaria de Agronegócio, então faz um trabalho conjunto com a SMDU de obras também. Que eu falei da prevenção, preservação, conservação e controle das águas, a gente consegue fazer em parceria com o SAI alguns trabalhos, junto, educação ambiental, junto com o SAI, com a parte técnica. Prevenção e controle de ruídos e vibrações também, então poluição ambiental, às vezes alguns ruídos. Vou dar um exemplo mais para frente aqui. Prevenção e controle da poluição visual. Poluição visual também entra na política municipal de meio ambiente. Recuperação de áreas degradadas é um desafio para várias cidades. Nós temos aqui no município, se você entrar na CETESB, algumas áreas que eram postos de gasolina, tem área contaminada que tem que recuperar. O próprio Morro do Cortado tem um processo na prefeitura que faz 20 anos que ele está rolando pela prefeitura e ainda não foi resolvido. Então você tem algumas áreas que vieram do passado e a gente procura não fazer as coisas certas para não chegar a degradar uma área de forma proposital, né? Antigamente fazia as coisas sem licença, iam fazendo, depois ver o que dá, né? Hoje não pode mais fazer isso. Nem na época poderia, né? Mas hoje menos. Gestão de resíduos sólidos é uma coisa que eu vou explicar aqui também, eu vou fazer um link, mas é muito importante para todos os municípios. É uma dificuldade de ver os aterros, lixões abarrotados. Então é bem difícil. Compensação ambiental, como eu disse, quando a prefeitura ou algum particular faz uma obra pública, sempre tem compensação ambiental. Quando alguém comete um crime ambiental, tem compensação também. Então, tem vários mecanismos de compensação.
dos estímulos e incentivos às práticas sustentáveis, então estimular as crianças, estimular a sociedade civil a participar dos debates, a participar de projetos. Esse é o objetivo de toda a prefeitura, trazer essas pessoas para ver como é importante ela conviver em harmonia com o meio ambiente e aumentar a qualidade de vida dela. Transporte de produtos perigosos também, a gente tem um item. Fiscalização ambiental é muito importante. Tivemos um caso também recente de que uma pessoa estava jogando MDF num lugar que não deveria, daí a fiscalização foi lá, orientou e foi resolvido o problema. Então, às vezes a pessoa não sabe, né, que, tô jogando lá, sempre fiz isso, jogando perto de um córrego, então, quando tem denúncia, a gente sempre averigua, né. Se não é da competência nossa, a gente manda para a Polícia Ambiental. Infrações ambientais também, então a pessoa cometeu, então tem as infrações, tem multa, tem coisas mais leves, mais pesadas. Inclusive pode ser até presa as pessoas se chegarem a um determinado nível de crime ambiental. Penalidades também. Recurso, então a gente tem recurso, a pessoa tem uma penalidade, tem direito a se defender também. Então tá dentro da política tanto a penalidade como o recurso. E as disposições finais. Então são 132 itens. Ela é bem complexa, ela foi, como eu disse, ela foi discutida durante meses. Então foi um trabalho de fazer uma coisa, voltar, conversar. Ela tá bem redondinha. Então, os senhores vereadores, a propositura em tela ela foi elaborada por membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, com auxílio de grupo de trabalhos multidisciplinares, composto por especialistas de várias empresas ambientais da cidade e pessoas da sociedade civil. Então, uma coisa bem legal, Silvinha. Sociedade civil participando bastante no caso da política municipal do meio ambiente. A Silvinha não estava aqui ainda, mas a gente teve um pré-projeto em 2015, apresentamos para outra administração, mas sentou em cima do projeto, não quis fazer. Aí o Ministério Público entrou mas a gente não precisa do Ministério Público, nós gostamos do meio ambiente, fizemos por gosto, não por pressão nesse caso. Então a gente pede para os vereadores, se tiver alguma dúvida, pode conversar comigo, com o pessoal lá que fica na Secretaria do Meio Ambiente, com os membros do Conselho, se tiver alguma outra dúvida mais específica, vou ler mais tarde e acho uma vírgula ali que eu estou com dúvida. A gente está à disposição, a gente vem para casa de vocês aqui para a Câmara, se tiver alguma reunião para participar, estamos à disposição. Aí eu vou fazer um link do que é a política municipal do meio ambiente, do que a gente já está fazendo. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, quando nós assumimos, eu mudei ela lá para o Parque Ecológico. Então a sede dela fica no Parque Ecológico. Então a gente tem 2 departamentos hoje. Na época não tinha. Hoje tem 2. Departamento de Meio Ambiente e Departamento de Defesa e Bem-Estar Animal. Esse foi criado em outubro de 2022. Então ele é mais recente, esse do Bem-Estar Animal. Foi uma dificuldade a hora que chegamos lá, que não tinha estrutura nenhuma, não tinha um projeto. Não tinha um papel assim de pão escrito um projeto. E também estávamos em época de pandemia, então estava tudo aquele caos, né? Já não tinha projeto, a pandemia estava pegando. Então a gente aproveitou essa parte para estruturar internamente, também fazer a estruturação com a pandemia. O Conselho do Meio Ambiente a gente conseguiu reativar, e eu lembro que foi em dezembro de 2021, né, Águida? Então, dezembro de 2021, tinha também um processo do Ministério Público falando do Conselho. Entrei lá, fizeram... A conta do fundo estava errada, estava o nome de outra pessoa, de uma pessoa do SAI, da outra administração. E no meio da pandemia estava difícil ir lá na Receita Federal, então demorou um pouquinho isso. Mas em dezembro de 2021 a gente reativou o Conselho depois de 3, 4 anos de inatividade. Como a gente reativou o Conselho, foi possível fazer a política municipal do meio ambiente. Então, uma escadinha. Reativou, a primeira demanda era a política municipal do meio ambiente. Então foi feito, agradeço todos os membros do Conselho, trabalharam bastante, muita discussão. E daí, senhores vereadores, tinha uma demanda também antiga da cooperativa de reciclagem, e a gente investir numa cooperativa de reciclagem. Hoje, a gente conseguiu fazer um contrato com uma cooperativa, com o CNPJ, tudo certinho. A gente repassa para a cooperativa R$ 9.850 mensais. O que eles fazem com esse dinheiro? Eles pagam o aluguel do barracão, pagam o IPTU, despesas fixas, água, luz... E a gente só libera o dinheiro para a próxima remessa quando eles mandam isso para a gente. O fiscal nosso analisa se eles pagaram tudo certinho. Eles ficam com o lucro da coleta seletiva da cidade. Então a coleta seletiva é toda direcionada para a cooperativa. E eles têm e como a gente repassa esse dinheiro para eles têm uma contrapartida para a gente. Eles são um ponto ecológico nosso. Aqui tem a foto do caminhão novo que a gente conseguiu com o governo do estado também da coleta seletiva. O que é um ponto ecológico? Então a cooperativa,
ela funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 e sábado das 8 ao meio-dia. Ela fica ali na rua Benedito Lino de Campos, 75, no Parque Modelo, perto ali do Poupe Bem do Modelo. Então, qualquer pessoa que chegar nesse horário que eu falei, das 8 às 17 de segunda a sexta e das 8 às 12 de segunda de sábado, pode entregar pneu, lâmpada, pilha, eletrônicos, óleo de cozinha recicláveis. Alguns desses produtos a cooperativa consegue vender. Outros, a gente tem que fazer a logística reversa. Então, pneus eles só acumulam para a gente e lâmpadas eles acumulam no espaço. Quando dá um certo tempo, junta um pouquinho, a gente chama a logística reversa e vai buscar o pneu, vai buscar a lâmpada e leva para um lugar ambientalmente correto. O resto eles conseguem, eletrônico consegue desmontar, vender, pilha eles conseguem juntar e vender para uma outra empresa, óleo de cozinha é uma coisa que está bastante caro hoje, né? Óleo de cozinha dá um retorno. E além disso, alguns voluntários levam para eles também na cooperativa, chega lá com uma empresa, um caminhão e deixa para eles os recicláveis. Estava com cerca de 20 cooperados e tá para vencer o contrato agora, a gente vai ver se vai fazer a renovação do contrato, ver se vai alterar o contrato ou não. Em junho vence esse contrato de repasse R$ 9.850. E nós criamos também os PEVões. Os PEVões são pontos de entrega voluntários de materiais para reciclagem. Sabe aqueles containers gigantes? Colocamos um na Praça Padua Salles, que estão vendo na foto, e colocamos que todo o lixo feito por eventos na cidade, todo mundo vai fazer um evento lá na Praça Padua Salles, seja evento particular ou público, destinar o lixo reciclável para esse ponto. E depois esse lixo é levado para a cooperativa. Então você tem lá o festival de inverno. Todas as barraquinhas que tem lá, a gente orienta eles a destinar o lixo reciclável. Tem um evento dos evangélicos, dos católicos, o lixo reciclável, da IP, lixo reciclável. Então ainda gera renda para a cooperativa e ajuda esse lixo não ser jogado no lugar que não deveria e não ir para os aterros também. Temos um PEVão também lá na Praça do São Dimas. Analisamos alguns pontos estratégicos. E do lado da subprefeitura de Três Pontes. Aí me perguntam, e de Arcadas? Compramos o de Arcadas, mas ainda não instalamos por causa das obras. Porque a gente ia colocar num lugar ali que o Estado está fazendo obra. Se colocar lá, às vezes eles querem mudar, então a gente está esperando. Eu falei pro pessoal de Arcadas, pro POP lá, aguenta aí que a gente já comprou, tem o dinheiro para pagar. Então a gente vai ter 4 pontos de entrega voluntário, PEVões, distribuídos em praças grandes e nos distritos. E o pessoal da infraestrutura está passando e falou que está enchendo, cheio de gente. O pessoal vai lá e coloca. Semanalmente eles estão recolhendo. Então é uma coisa a mais. Fora a coleta seletiva que passa na casa das pessoas, tô aqui com lixo, eu vou levar lá reciclável. O de Arcadas, quando o governador terminar a obra, a gente vai instalar um em Arcadas. Você me achar um ponto lá, então o distrito de Arcadas não vai ficar de fora não, já está comprado até. Uma coisa, senhores, também, que entra na política municipal do meio ambiente, na política estadual, política federal e no dia a dia da cidade, eu até pedi para a comunicação fazer uma matéria sobre isso. Nós temos um aterro sanitário encerrado hoje, pouca gente sabe disso. Nós temos que cuidar por 25 anos desse aterro encerrado. Somos obrigados a cuidar por 25 anos. Estamos no 10º ano de cuidado. É barato cuidar do aterro encerrado? Vou mostrar aqui para vocês. É obrigatório ter um contrato de monitoramento. Então a gente tem um contrato de monitoramento desse aterro, R$ 81.500 mensais. Anuais. Mensais não, anuais. É um dinheiro, é um passivo ambiental muito grande. Então ele monitora, ele vê se está escorregando, analisa a água, analisa os gases. Temos que também ter, obrigatoriamente, um contrato de retirada de chorume. Isso custa R$ 199.500 anuais. Então, eu vou mostrar uma foto para vocês. O chorume, o aterro, já faz 10 anos que já está encerrado, mas produz chorume ainda. Prazo, 25 anos. E um contrato de manutenção também. Então, a gente está estimando esse contrato, foi feito agora, para limpar o aterro também. Porque daí, se você não limpa o aterro, as empresas que retiram chorume ficam com dificuldade e para fazer o monitoramento fica com dificuldade também, junta mais bichos. R$ 608.400 anuais. Então isso a gente faz a gestão do meio ambiente, não aparece isso daí muito. Pedi para fazer uma matéria lá, filmar com o drone, filmar lá tudo, porque é um dinheiro que a gente vai ter que desembolsar por 25 anos. A pessoa fala, vamos trazer um aterro sanitário, já me deram sugestão para a cidade, olha o passivo que fica depois para a cidade. Futuro serão aquelas usinas de recuperação de lixo. Paulínia tem, né, que joga o lixo lá e depois o saquinho ainda consegue recuperar. Mas esse é um passivo ambiental que obrigatoriamente a gente tem que desembolsar isso e fica lá escondido, fica lá perto do mar, indo ali para Serra Negra, naquela estradinha ali, mas é um passivo que todo mundo paga aqui, ó,
coisa que foi feita 10 anos. Quando você tem um aterro, você economiza até um dinheiro, mas o desgaste ambiental da área é uma coisa absurda. Aqui está a foto, ó. Então esse é o aterro, essa foto foi tirada em outubro de 2022. Então a gente tem o aterro, embaixo aqui tem as lagoas, escrito percolado e lixiviado. Aqui são as lagoas, que o caminhão vem, vai juntando o chorume nessa lagoa e tem que tirar. A gente tem uma ata, porque a gente não tira todo mês. Quando não chove, é menos. Quando chove, aumenta um pouquinho mais. A portaria de acesso. O que a gente tem hoje também aqui tem um transbordo. O transbordo não faz parte do aterro encerrado, sim, no contrato. Ele é um contrato separado que hoje está com o Cisbra, que o lixo da cidade ele vai até lá, mas ele não fica nem 24 horas. Já chega o lixo de Amparo e de algumas cidades da região e é levado para Casa Branca e Paulínia, hoje o contrato. Então, nesse transbordo, você não pode ficar com lixo mais que um dia nesse local. Mas não entra nisso que eu falei para vocês. Como ele está com o Cisbra que tem que cuidar da manutenção do transbordo, desse quadradinho aqui, cuidar do chorume que produz ali, que se ficar o lixo um tempo um pouco mais. Então é isso, pessoal. A gente tem essa gestão ambiental que às vezes ela fica escondida, mas é uma coisa, um dinheiro, muito dinheiro gasto nesse caso. Aí uma coisa interessante que fizemos também, e vai em consonância com a política municipal, é um fluxo de aprovação de loteamentos e empreendimentos. No dia 1 de 1 de 2021, nós estabelecemos um fluxo. Todo novo loteamento e empreendimento ele vai para o SAI para ver se tem água e esgoto primeiro. Então não começa com obras lá, vai para o SAI. Ah, tem água e esgoto? Aí para onde que ele vai? Para o meio ambiente. Para ver os passivos ambientais, orientações de legislação e compensações. Então, se travar em alguma coisa disso daqui, já não vai nem para obras. E depois vai para SMDU. E daí é obras, vê a questão de drenagem. Então, com esse fluxo, você evita ter loteamentos regulares, clandestinos. Como Amparo tem 33, se eu não me engano, que vem de outros anos, desde 1970, 60, 50. Então, com esse fluxo que a gente colocou, até fez uma norma dentro da prefeitura, você evita as pessoas tentarem passar a perna na prefeitura, mandar coisa ali que não está certo. É um fluxo bem legal e ajuda a evitar desastres no futuro. Aqui, na pandemia, a gente fez essa reunião multidisciplinar lá no Parque Ecológico. Estou representando o SAI, tem o pessoal do meio ambiente, esse MDU, para analisar em conjunto isso. Temos uma comissão hoje que quando chega alguma coisa... Oi, Marilda, tudo bem? A Marilda participa da comissão. Quando chega alguma coisa muito cabeluda, não, vamos resolver sozinho, não, vamos sentar, aí senta o meio ambiente, junto com a SMDU, com o SAI, para resolver em conjunto, que o pessoal pensando junto ali, quando os problemas são muito cabeludos, chega numa solução legal. E o que a gente está planejando agora? A gente está montando uma legislação do Plantando Água, que é tipo um projeto de extrema, junto com mudanças climáticas. A estimativa é que custe esse projeto R$20 mil mensais para o município. O que é essa legislação? É uma legislação que a gente vai proteger lá nascentes, proteger veios de água, os rios, e ajudar os produtores rurais da cidade, que eles têm que cumprir o cadastro ambiental rural e agora o programa de recuperação ambiental. Saiu do CAR e foi para o PRA. Então eles têm que ter uma área verde X via legislação, reserva legal. E algumas pessoas ainda não conseguiram alcançar isso. Então o objetivo do programa é ajudar eles a recuperar essas nascentes, cercar e reflorestar. Possibilidade de usar, a gente tem a possibilidade de usar uma porcentagem da conta de água para o custeio. Então uma porcentagem que a pessoa já paga de conta e um X para uma conta específica da prefeitura só para contratar, para plantar, cercar a área e recuperar a nascente o ano inteiro. Uma outra possibilidade, essa é um pessoal de extrema que nos orientou, falou assim, ó, nós fizemos a legislação lá do Plantando Água deles, que é o conservador, e depois fizemos as mudanças climáticas. Eles falaram, já que vocês vão fazer do zero, vocês já não fazem as duas juntas. O que é essa legislação de mudanças climáticas? A gente faz um licenciamento de todas as empresas e comércios do município, a gente faz um cálculo de gases que eles jogam na atmosfera de efeito estufa, e é um X, é calculado um X em dinheiro, não é em árvore, não é que eles vão a empresa vai ter que ir lá e plantar. Elas depositam esse dinheiro também na conta da prefeitura e a prefeitura cuida do plantio e a compensação dessas empresas. Algumas empresas grandes aqui da cidade já fazem isso, só que elas plantam fora. A compensação não é Amparo, em outra cidade. Com a legislação municipal, empresas grandes, esse dinheiro vai ficar dentro da cidade e vai compensar as áreas dentro da cidade. A gente calcula que a gente vai ter 5, 10 anos de propriedades para fazer isso. A hora que der uns 5, 10 anos, vai acabar as propriedades particulares, a prefeitura tem que começar a comprar propriedade como faz em Extrema.
ela compra a propriedade para recuperar. Então, 5, 10 anos aí a gente consegue ajudar os produtores rurais hoje. Mais de 1.000 CARs que tem na cidade hoje, que são as propriedades rurais, tem 1.050 e pouco, né, Ricardo? Mais de 1.000. Então, 5 a 10 anos a gente consegue ainda tocar isso e depois a prefeitura daí ela vai ter que começar a comprar área, mas aí vai ter bastante dinheiro em caixa. Isso daí você gera bastante dinheiro para recuperar, atrai empresas, atrai as pessoas para cá, porque como aumenta a qualidade de vida, aumenta a água da cidade. Então é um ciclo virtuoso. Aqui, nossa equipe foi lá treinar, então a gente aproveitou a pandemia, um pouco depois passou a pandemia, foi lá em Extrema, viu como que o pessoal faz o projeto, viu os erros que eles cometeram, falou, ó, a gente viu que vocês erraram aqui, a gente já pode fazer diferente aqui, né? Então, eles nos convidaram para quando começar mesmo, pegar o pessoal braçal, o pessoal mais que está no plantio, e lá também treinar. Então a gente levou o pessoal técnico treinar, foi estudar, fomos acho que umas 2, 3 vezes para lá, e depois ele falou que o pessoal que vai estar no dia a dia também a gente leva na propriedade e vê o que eles fazem. Lá eles plantam, hoje, com a máquina que eles são 30 anos do projeto, 1.000 árvores por dia. Eles têm uma equipe para plantar 1.000 árvores por dia, é um negócio absurdo, muito legal. Então a ideia é começar pequeno aqui. Nosso planejamento era começar em 2023, 2024, isso mesmo, então está dentro do planejamento. Estamos também fazendo um plano municipal de saneamento rural de Amparo. Nossa equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente escreveu um projeto no PCJ, porque a gente tem o plano de saneamento hoje da cidade, ele engloba a área urbana. O plano de saneamento rural a gente não tem na cidade, um plano de saneamento rural. Então esse dinheiro do PCJ já foi aprovado, aprovaram nosso projeto, a gente está esperando a liberação de R$220 mil que custa um plano. Nesse caso, a prefeitura vai entrar com 12% de contrapartida, dá uns 22 mil, 20 e poucos mil reais. Então é um negócio legal. Mandamos já, assinamos tudo, eles vão liberar o dinheiro. Assim que liberar o dinheiro, nós vamos mapear. Essa empresa vai demorar cerca de 1 ano, geralmente, para fazer esse plano, mas a gente vai saber todo o esgoto rural, tudo que tem dificuldade, para a gente conseguir ajudar essas pessoas depois a como consertar o esgoto de áreas rurais. Estávamos lá também na Secretaria do Meio Ambiente um dia, e daí me convidaram para ir num evento, até a Silvinha acho que estava no evento, não lembro se tinha mais algum vereador, da Tabata Amaral. Fui no evento, falei, ô Tabata, ela tem bastante projetos da educação ligados ao meio ambiente. Tabata, arruma uma emenda aí para o meio ambiente. Falei, legal, arrumo, mas manda um projeto para a gente. Então a gente sentou lá, a equipe técnica nossa, sentou e escreveu um projeto. Era um projeto que não precisava de engenharia, então foi até mais fácil escrever, não precisava ter muitos cálculos de engenharia, estava com dificuldade na época. A Tabata Amaral, a gente escreveu, tinha 300 projetos inscritos, não sei quantos ela aprovou, o nosso ela falou que aprovou. Então mandou lá dos 300 projetos inscritos, o de vocês está aprovado. Inicialmente o projeto ia custar R$500 mil, né? Mas conseguimos que ela mandasse 250 mil. Então a gente adaptou o projeto, vai fazer algumas adaptações, então a gente está esperando, a gente cadastrou na plataforma lá Mais Brasil, agora mudou o nome, e é 1%, 1 ou 2% de contrapartida só então. Então vai ficar 250 mil e 6 mil reais para a prefeitura. Então, aqui tá o dia que a gente foi lá tirar foto. Esse daqui não tinha o projeto ainda. Isso aqui eu fui pedir emenda para ela sem projeto. Falou, não, faz projeto. E a Silvinha estava no dia também. O projeto consiste em pegar as crianças do município da cidade, todas as escolas particulares, públicas, entidades, e plantar árvores nativas certas em calçadas perto das escolas, né, onde elas estão. Então é um projeto de educação ambiental também o ano inteiro, com todas as crianças. Vai pegar escola, municipal, estadual, municipal e particular. A gente contou aqui que creche, essas coisas, dá 60 entidades que vão nos ajudar a fazer esse projeto. Então a gente adaptou e é uma coisa que a gente, como a gente fala, às vezes você vai num lugar, a pessoa tem um projeto? Tem. Beleza, apresenta. O recurso a gente consegue de fora. Nosso objetivo também foi com o prefeito lá na última reunião em Brasília, construção de 2 ecopontos. Os 2 ecopontos vão custar 750 mil reais, os dois, né? 350 mil, 775 mil cada um, isso. O cérebro já está falhando. Essa demanda de ecoponto, já era para ter ecoponto aqui também. Depois que foi feito o plano diretor, já era para ter pelo menos 1, 2 ecopontos na cidade. Plano diretor 2006, estamos em 2023, mas antes tarde do que nunca. Aí as pessoas falam, ecoponto é um lixão lá, não sei o que. Eu fui numa cidade com ecoponto é um lixão. Esse é o modelo de ecoponto que a gente vai fazer, que tem na foto aqui, ó. Isso daqui é uma cidade que ela está anos-luz no estado de São Paulo, Salto. Eles têm
12 ecopontos, 11 ou 12. Uma cidade tem 120 mil habitantes. Eles já têm 11 ecopontos. Eles têm a questão do lixo lá, que eles passam nessa usina e recupera bastante. Dentro do saquinho do lixo das pessoas recuperam. Então vamos basear num lugar que é modelo, a gente vai virar modelo. Esse ecoponto é aquele que a população tem acesso. Então aqui a gente tem um centro de educação ambiental dentro do ecoponto, esse quadradinho que vocês estão vendo de container, você leva as crianças lá a fazer educação ambiental. As professoras podem levar, mostrar o que é ecoponto, resíduos. Atrás tem uma rampinha que a pessoa entra com o carro, daí ela consegue jogar, tem uma caçambinha para resíduo de construção civil, não de caçamba, aquela obrinha que você fez na sua casa, tem 2 saquinhos lá que você não sabe o que fazer, algumas pessoas vão lá e jogam na beira do rio, vai ter um lugar para recolher. Sofá e volumosa, a prefeitura tem um serviço, mas se a pessoa quiser levar também, vai ter uma caçambinha para levar. Poda, os resíduos verdes, podas, faz uma poda, tem também. Ah, mas vai ficar no meio da cidade? Não. Então esse é o ecoponto. Aqui pilha, lâmpada também, reciclável você consegue levar. Ah, mas vai ficar esse lixão na minha cidade? Não. A gente vai ter... isso aqui é ele lá, é bem bonito. O chão dele aqui, ó, é feito com resíduo de construção civil. Aquele resíduo que sobra, que a máquina passa, então eles têm um chão lá de resíduo de construção civil, um lugar bonito. Aqui tem um lugar que você pode sentar e almoçar aqui, ó, tem uma piazinha, um micro-ondas, então é um lugar de convivência. Aqui nesse ecoponto que a gente está fazendo, a gente não vai fazer esse lugar de convivência, porque a gente vai fazer esse lugar de convivência que é pertinho no Parque Ecológico ali. Esse daqui que vocês estão vendo. Mas o Centro de Educação Ambiental desse do ecoponto vai estar no projeto. E aqui, ó, o exemplo da caçamba. Então a pessoa vem com o carro, ela consegue jogar dentro e resolve o problema dela e ajuda o meio ambiente e não comete nenhum crime ambiental. Onde vai ser esse ecoponto? Sabe aquele terreno na frente do centro do idoso? Que tem uns paralelepípedos, algumas coisas lá jogadas? Aqui é o projeto feito já. Então vai ser naquele espaço, coube certinho, tem uma linha de transmissão em cima que passa, então você não pode construir algumas outras coisas. Essa é ideal para construir o ecoponto. O ideal mesmo daqui uns 5, 10 anos é Amparo ter também 10, 12 ecopontos, mas vai começar com 2. Um desse no meio centralizado da cidade, depois você vai ampliando, você vai vendo ali no Jardim Brasil, você vai vendo lá no São Dimas, você consegue aumentar. Aí a gente vai ter o ecoponto mestre, que é o ecoponto onde a população não tem acesso, mas onde vão ser processados os resíduos desse ecoponto. Esse terreno que eu estou mostrando para vocês aqui é um terreno da prefeitura que fica na frente da ETE, da Estação de Tratamento de Esgoto. Então você está no desenho Estação de Tratamento, atravessa a rua, tem um terreno onde foi feito um evento de motocicleta lá em cima, no ano passado, ano retrasado. Então ali vai caber um ecoponto, esse azulzinho aqui, ó, é o tamanho do ecoponto. Então esse terreno inteiro aqui é da prefeitura. Então a gente achou ali um lugar também que no futuro, com uma usina de asfalto, dá para fazer ali também. Já tem um espaço para... Já fomos a CETESB, pode licenciar, pode ser usina de asfalto, pode ser ecoponto. Como já tem ETE perto ali, não tem muita gente que mora perto, então não tem tanto problema. Esse é o ecoponto, ó. Você vai ter uma área para pegar toda a poda da cidade e fazer a compostagem aqui à esquerda em cima. Você vai ter um galpão que se acumula, né, as coisas que chegam, a triagem. Verde ali, fazer a compostagem do lado de fora também. A gente falou para fazer um galpão para deixar os volumosos, porque os volumosos hoje ficam expostos aqui no meio da cidade, ali sofá. Então, você tem um lugar para deixar antes de ser destinado para um lugar adequado. E o RCC. O que é o RCC? Resíduo de construção civil. É um problema. Uns 15, 20 anos na cidade. A gente tem bastante descarte irregular. Então vai ter um lugar para o caçambeiro destinar adequado. E estamos pensando... aqui, ó. Um desenho mais técnico. Tem compostagem, verde, área de RCC, recepção e triagem. Esse é o mais simples. A pessoa não pode entrar. É só os funcionários que trabalham lá. E a gente está pensando em comprar uma máquina. Comprar, fazer uma parceria, alugar, alguém fazer. Uma máquina que você processa RCC, que é o resíduo de construção civil, o custo dela, eu fui num evento lá em São Paulo, uma máquina fixa custava R$1 milhão. E isso no ano passado, setembro do ano passado. Aquela máquina móvel, que tem um caminhãozinho que leva, ela custa um pouco mais caro. Mas para a gente resolveria uma máquina fixa ali. Quanto gastamos hoje com cascalho? Em 2022, a Amparo gastou 838 mil comprando 16 mil toneladas de cascalho. Essa máquina ela consegue processar o RCC e se consegue transformar em cascalho também para as estradas rurais. Então a gente teria uma economia aqui de dinheiro público. Os caçambeiros eles vão usar o ponto, eles pagam um X para a prefeitura também para deixar os resíduos dele. E teríamos economia com cascalho. Dá para fazer também com esse resíduo subbase de piso,
quando você vai asfaltar, então você faz a base embaixo. Tem até estudos que essa base fica bem bacana porque ela tem concreto, mistura tudo, ela fica até mais firme do que uma base convencional. Tem um piloto de uma estrada rural que fizeram a base com o RCC embaixo. E assim, separado, né? Não do jeito que tá, né? Você separa. E o estrada rural, 10 anos que ela tá lá e quase não precisa nem passar um caminhão lá, segundo a pessoa que nos apresentou, né? Então é uma coisa bem legal. Dá pra fazer sarjeta, guia, dá pra fazer móveis, tipo mesa, essas coisas com esse RCC. Então a gente tá buscando, além do ecoponto, uma aquisição de uma máquina dessa, ou uma parceria que vai economizar pra prefeitura. Essa daqui é uma máquina que eu vi lá no evento que eu fui, mas essa é a móvel. Ela fica no caminhão. Ela não tem tanta diferença, a móvel, só que ela consegue atender outros lugares. Mas a fixa, pra gente ali, resolveria. Amparo tem 6 empresas de caçamba hoje. 3 mil metros cúbicos por mês de resíduo que gera, segundo a informação que a gente foi buscar. Então tem bastante resíduo. Talvez cidades vizinhas aqui não tem lugar pra jogar, até tragam resíduo pra gente. A gente tem uma receita até pra... Pedreira tem um particular. Mas vai ter um lugar público um pouco mais barato, assim. Para Monte Alegre, por exemplo, que ele, em vez de ele levar até Pedreira, ele levaria para Amparo, Serra Negra. Tem essa possibilidade. Mas Pedreira tem. Só que Pedreira o pessoal fala que o preço lá às vezes não compensa. Por isso a gente tem muito crime ambiental aqui. A pessoa, às vezes a polícia ambiental pega alguém jogando onde não deveria aqui, né? Mas os caçambeiros daqui, R$50 vão falar. De Pedreira, mais de 100 e pouco para depositar lá, se eu não me engano. Tô acabando, viu, pessoal? Estamos com o licenciamento municipal de baixo impacto também em estudo, se compensa ou não a gente fazer. O programa Município Verde e Azul, como eu mostrei, uma melhoria no ranking. Eu tinha um menino que estava trabalhando comigo, mas ele saiu, foi para o Unicamp lá. Eu falei para ele, fico feliz de você ter saído, você vai para um lugar que você gosta, Unicamp, mas a gente fica triste que você estava muito bem fazendo o Município Verde e Azul para a gente. Então a gente está buscando uma outra pessoa para fazer. Uma outra coisa que a gente está fazendo também é buscando parcerias com o DAE e com o SAI para desassorear rios e córregos. Eu não lembro a última vez que foi feito um desassoreamento no Rio Camanducaia, nem sei se foi feito, talvez na época que foi retificado. Então, se a gente for atrás, o DAE ele tem alguns programas que é sem custo para a prefeitura, é só ir atrás. E a gente está com muita coisa, mas a gente vai atrás disso também, junto com o SAI. Estamos fazendo um plano municipal de geração de resíduos em prédios públicos. Está fazendo um piloto lá no Paço. Então, fazer um gerenciamento do lixo reciclável de todos os prédios públicos. E isso vai para os pós-saúde, para todas as escolinhas, vai estar fazendo um piloto no Paço. Fazendo um programa de educação ambiental dentro do Paço. Então está em fase de plantação lá. E a cereja do bolo nosso também aqui, um plano municipal de arborização urbana de Amparo. Acreditem ou não, a gente está em 2023, não tem um plano municipal de arborização urbana de Amparo. Nunca pensaram em fazer um plano estruturado. Vou fazer da cabeça, plantar ali, vai indo. Às vezes tem umas pessoas boas que têm umas ideias boas. Às vezes tem umas pessoas ruins que têm umas ideias ruins, plantam os negócios que não deveria plantar. E depois dá problema, pastor. Planta o negócio errado no lugar errado. Daí vai na casa da pessoa, destrói a casa da pessoa. Entra na tubulação de água. Então, a gente entrou em contato. Lembra que eu falei que Bragança tinha o primeiro colocado do Município Verde e Azul, a menina lá? Ela veio fazer reunião com a gente. Falou, e o plano municipal de vocês? O professor da USP lá que fez pra gente. A gente entrou em contato com o professor da USP. Ele nos apresentou uma proposta de fazer um plano municipal de arborização urbana da cidade inteira, aquelas ilhas de calor, onde você precisa plantar, como fazer cartilhas para orientar as pessoas e ajudar na legislação do Município Verde e Azul. Falou, professor, vai custar caro esse plano, né? Eu não achei caro. Ele falou que custa R$37 mil. R$37 mil para fazer um plano municipal da cidade toda, eu achei que não é caro, não. Então, a gente está estudando em contratar. É uma contratação com parceria com a universidade, então é uma coisa que ele já fez, os planos em vários lugares. E Bragança ele fez de Bragança. Bragança está em primeiro lugar, no Município Verde e Azul. Então ele detalhou as atividades do plano, como eu expliquei. E o que chegou pra gente também, pessoal? Sabe o prédio Amparo G, que a outra administração sorteou para as pessoas? Sorteou. E não está pronto até hoje? Lá, o que caiu no colo dessa administração? Entregaram o terreno certinho, com o projeto certinho? Não. O prefeito teve que ir atrás. Estava com perigo de perder esses predinhos. Já tinham sorteado para as pessoas. Geralmente você sorteia quando está pronto, né? Então sortearam para as pessoas. Na minha opinião, não deveria ter sorteado antes, mas enfim. Na minha opinião também, aquela área não era para ter sido construído. Na época eu falei com o ex-prefeito, não constrói naquela área, vai dar problema. Constrói em outro lugar. Não quiser, não escutaram. Aí o que a gente tem hoje? Um TCRA. Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental daquela área. Sabe quanto que vai custar para a municipalidade?
R$220 mil. E outra administração começou, esse plano já está pronto? Não. Entregaram zerado. Então fizemos uma licitação. Você tem que fazer um plantio de 2.565 árvores nativas lá e uma barreira verde. O que é uma barreira verde? A JBS do lado tem uma fábrica de ração. E ela emite um som, emite 1 decibéis de dia e de noite. E também tem um cheiro. Então, para aprovar o projeto nesse lugar, a outra administração fez lá um Frankenstein, foi na CETESB, voltou, cancelaram, foi para frente. A gente é obrigado a construir uma barreira de árvores citrodora, um pinheiro citrodola, que tem um cheiro para amenizar. E o barulho de dia não é o problema é a noite, que essa fábrica funciona 24 horas. E tem que cuidar por 2 anos. Então isso caiu no nosso colo aqui da Secretaria do Meio Ambiente, com todos aqueles gastos que a gente já tem lá, tem mais esse. O que a gente sugeriu? A gente foi conversar com a JBS, o prefeito, Paulo Fernandes, eu participando, ajudando a como montar. Então a JBS vai nos ajudar nesse caso, ela disse que vai nos ajudar e vai bancar esses R$220 mil e vai economizar R$220 mil. Só que eu falei pro pessoal, mano, no papel, que era assinado, então ainda não está assinado. Quando tiver assinado, eu venho aqui e falo, ó, 220 mil. Eles não têm culpa, eles estavam lá antes. Mas o problema também tá vindo deles. Então a gente chegou num acordo lá no meio e falou, vamos ajudar, vai ficar bom pros dois, né? Então, esses 220 mil reais, numa reunião assim de boca do pessoal, se comprometeram a nos ajudar a fazer. Se você não faz o TCRA, você não pode deixar as pessoas morarem. Então, aqui era para ter sido feito em 2020, 19, 20. Quando começou, isso, faz o plantio, já começa a recuperar, né? Mas estamos aqui para corrigir erros também do passado. Secretaria do Meio Ambiente, as secretarias estão todos... O pessoal que trabalha comigo é super competente, a gente é reduzido o nosso grupo, mas é super animado. Esse é o local. Essa foto aqui foi em outubro também, acho que 2022. Só estava a terraplanagem. Então do lado, aqui em cima, ó, tá vendo ali em cima? Deixa eu pegar aqui, né, Alfredo? Aqui que é a fábrica de ração. Aqui tem a fábrica de ração. Então o barulho e o cheiro tá pegando nessa parte aqui. Então é uma das coisas para mitigar o efeito da fábrica. Uma outra solução no futuro que talvez a fábrica terá que fazer é encapsular a produção deles, aí o ruído diminui, né? A questão do ruído, né? É uma outra alternativa. Que ali acho que funciona 24 horas, são 3 turnos. Essa questão. Mas tá ali, já sortearam para as pessoas, vamos trabalhar para entregar. Uma coisa bem legal que nós fazemos, pessoal, é plantio com as crianças, os escoteiros, voluntários, servidores. Aquele plantio que não é do dia a dia, aquele plantio que tem educação ambiental junto. E vou dar um exemplo também que nos chegaram. A Unimed marcou uma reunião com a gente que ela precisa plantar 476 árvores para compensar a emissão de gases do efeito estufa 2022. Então eles fizeram um programa deles, quanto a gente gastou com viagem, deslocamento, quanto a gente contribuiu com os gases do efeito estufa. Então eles fizeram um cálculo 476. Lembra aquele projeto que eu falei da Tabata Amaral, que a gente era 500 mil e a gente conseguiu metade? Talvez eles entrem com o plantio, eu vou sugerir para eles entrarem com esses 476 junto com as crianças, a gente faz um bem bolado junto. Então, algumas empresas têm legislação e algumas elas preocupam se plantar dentro da cidade, né? A Unimed está querendo compensar dentro da cidade. Aqui, ó, vou passar rapidinho para vocês, um plantio com as crianças, aqui foi lá perto da Ponte Encantada. Então, nossa, é muito legal fazer plantio com as crianças se diverte, a gente conversa. É muito legal. Eu sou suspeito para falar porque a gente tem uma foto aqui, a gente está conversando com as crianças, explicando o plantio, a importância. Aqui é no Marchiori, lá na Lagoa do Marchiori. Foi feito com o pessoal de Arcadas essa. As crianças esse dia estavam se divertindo horrores. Nossa, e a gente também se diverte junto, né? Divertindo e aprendendo junto, né? Aqui em Três Pontes. Então tem um plantio que a gente fez com as crianças de Três Pontes. Geralmente faz o plantio na Semana da Árvore em setembro, porque já começa a chover. Então não precisa ter tanta manutenção. Aqui foi uma parceria que a gente fez aqui nas ruas centrais da cidade, ali foi na General Osório, isso. Árvores adequadas que não vão estragar a calçada, não vão grudar no fio, tudo isso. Essa foto aqui até foi capa do jornal Tribuna. O Roger que tirou lá, o jornalista da prefeitura, criancinha jogando na terra, assim, foi legal essa foto aqui. Foi capa da Tribuna na época que eu lembro, que ficou marcado. Tem o Dias aqui que é policial, que ele gosta de participar do plantio também. Aqui lá em Três Pontes. Três Pontes também. Aqui ali perto da Ponte Nova de São Dimas. Aqui na rua de novo. Aqui
além de as crianças plantarem, esses dias elas estavam ajudando a recolher o que sobra do restinho. Ah, tem ali, sai um plastiquinho que sai da árvore, do torrão. Então elas estavam ajudando a recolher também, então já plantar e recolher o lixo, muito legal. Ó, Alfredo, você tá aqui nessa foto aqui, ó. Plantando com as crianças aqui, ó, fazendo plantio. Aqui a gente tá na outra rua, esqueci o nome dessa outra, mas é do lado da General Osório ali. A que sobe daí, que vai pro Carlos Gomes, essa, né? Então, as crianças aqui foram com ônibus, é um dia bem legal. Aqui a gente faz também algumas palestras, às vezes que as pessoas de escolas querem conversar sobre o meio ambiente, aqui no Luiz Leite, oportunidade de falar para as crianças. A Rousselot queria fazer um plantio também junto, e aqui a gente pegou os servidores da Rousselot e fez um plantio ali perto do Córrego do Mosquito. Tô acabando, viu, pessoal? Reforma do Parque Ecológico também está no nosso escopo, reformar o parque inteiro. Quanto custa a reforma do Parque Ecológico? Construir um centro de educação tecnológica ambiental. 3 milhões. Com o Museu da Saúde junto. O Museu da Saúde, lembra aquelas casas abandonadas que tinham no Parque Ecológico? Tem 2 casas lá de 1886, 1889. Uma das casas a gente já escreveu um projeto para fazer, mandou para o Estado, do DAD, que é infraestrutura turística, e eles já aprovaram um recurso para a construção do Museu da Saúde. Fase 1, fase 2, fase 3. A outra casa, a ideia nossa é fazer um centro de educação ambiental tecnológica, as crianças saem da sala de aula, vão lá ter aulas lá, e quando está vago, as pessoas da sociedade civil podem fazer um tour lá também e participar desse centro de educação ambiental, é muito legal. E a gente tenta buscar esse dinheiro com emendas aqui, dá para fazer fase 1, fase 2, fase 3. Aqui é a casa, que vai ser o Museu da Saúde. Aqui já estava trocando madeiramento já dentro, foi a primeira fase, né? Evitar as goteiras. E aqui já estava com a parte de dentro do madeiramento dentro, primeira fase completa. Essa casa que tem do outro lado, que é para fazer, a ideia é fazer o Centro de Educação Ambiental Tecnológico. Por que eu falo tecnológico? Tem um centro modelo ali em Americana, que é da Casa Mais Sustentável do PCJ. Então você faz um tour de 1 hora, 1h30, aí você vai lá naquelas bicicletas que você pedala e vê quanto gera de energia. Você vai no chuveiro, eles mostram todos os chuveiros. Você vai no espelho, tem um LED. Então você mostra captação de água de chuva, captação solar. Tem um cinema dentro. Então você fica 1h30 lá, se divertindo, aprendendo educação ambiental para adulto, para criança. As escolas, viu, Marilda? Dá para levar lá adulto, crianças, agendar, não tem custo. Escolas municipais, escolas estaduais, não tem custo. E é bem legal. Uma visita ali americana é 1h30 de... Muito legal. Isso aqui é um projeto. Até hoje o pessoal lá estava lá no parque para a gente fazer o projeto, porque para você apresentar para os deputados, emendas, essas coisas, você chega com o projeto pronto. Então, o pessoal lá foi lá hoje para fazer o projeto. Vai deixar um mês e pouco, está pronto o projeto, tanto do Parque Ecológico como os 2 ecopontos que eu disse. Para a gente mandar para os deputados, apresentar e buscar recurso. Aqui dentro lá a gente colocou os brinquedos, crianças, então sempre lotando de pessoas. Final de semana lá, nas férias, tinha 200 crianças outro dia lá brincando, se divertindo. É muito gratificante, legal ver isso. O pessoal faz piquenique, tem bastante sombra. Aqui uma escolinha lá fazendo piquenique, eles vão na educação ambiental, vão lá no centro que a gente tem de animais taxidermizados. Eles vão ver os animais que tem lá. Tem uma criança que eu prometi que ia comprar um balanço, né? Daí eu cumpri, né? Que é um balanço aqui, ó. Falei pra criança, vai ter um balanço. Então tem um balanço, tem gangorra, tem o chão lá para brincar. Isso daqui era o Felipe que estava no Município Verde Azul. Tem um programa que você leva as crianças da escola para fazer um tour de educação ambiental. Isso ganha ponto e melhora a percepção das crianças. Felizmente o Felipe foi para a Unicamp. E agora estamos órfãos do Município Verde Azul. A gente melhorou também o centro lá, a gente tem um auditório, tem ar-condicionado, Wi-Fi. Se alguém precisar fazer algum evento, cabe umas 30, 35, se apertar umas 40 pessoas. Construiu uma estufa nova aqui, porque a ideia nossa é florir alguns lugares da cidade, então tem um backup de flores. Porque a gente sabe que, de vez em quando você planta em jardins, a pessoa vai lá e rouba, ou morre, ou alguma coisa, então tem uma reposição. Então tá pronta essa estufa para começar o projeto. Se vocês entrarem lá na prefeitura hoje, tem um piloto lá dentro que foi feito um paisagismo lá novo, uma paisagista foi contratada para a prefeitura, essa semana ela acabou. Então você entrar lá dentro do prédio, aonde era aqueles canteiros da enchente que sobrou, agora tem umas plantas legais lá e um paisagismo bem bacana. Isso daqui é um pula-pula, que desses ecopontos que eu fui visitar, tem um pula-pula de pneu, que é feito com pneu reciclável, então a criança pode pular e cair no chão, cair na terra, não se machuca. Bem legal esse pula-pula. Estamos inventando um Frankenstein lá no parque. Nós estamos com a parceria com a ETEC
com alguns alunos que a gente quer construir um relógio floral lá, né? Então a prefeitura comprou o mecanismo, eles fizeram um projeto pra gente como vai ser o relógio. A prefeitura comprou o mecanismo, cavou lá, passou a fiação, só começou a chover muito. Desde dezembro ou novembro, a gente queria montar isso em dezembro, mas choveu, não dá pra montar. Agora que parou a chuva, a prefeitura falta comprar só uma peça que o professor falou que faltou. A peça não é cara, custa 200 e poucos reais, tá lá já pra prefeitura comprar. Quando chegar essa peça, a gente vai mudar, né? A gente vai fazer o relógio, montar certinho, depois vem o paisagismo. Vem as flores, daí vem por cima e vai ficar uma atração lá pro pessoal tirar foto. Muito legal. A gente salvou o IP roxo também, e a gente tem um IP aqui na cidade, 91 anos. Sabe aquele IP que fica ali na Escola das Artes hoje, onde era o conservatório? 91 anos de idade, ele perigou cair, então a gente entrou em contato com um especialista. Esse é um cara que cuida das árvores do Ibirapuera, as árvores centenárias do Ibirapuera. Ele veio no Natal aqui, 2021, 24 de dezembro, para fazer o laudo dessa árvore, ajudar e ver como a gente salvar essa árvore. Então, ele é de uma universidade também lá de Piracicaba, então manja muito assim de gestão dessas árvores históricas. 91 anos tem essa árvore. A gente conseguiu salvar. Tem uma foto, assim, bem no meio lá, ele tá fazendo um rapel, assim, tem um cara aqui no meio aqui, ele sobe, analisa, então ele sobe em cima da árvore, vê. E daí, cada 6 meses agora a gente faz um acompanhamento, ele sugere algumas podas específicas, medicamento que tem que pôr, então a gente faz esse acompanhamento e salvou essa árvore símbolo da cidade, ó. 91 anos de idade. Ele falou pra mim que nunca viu um IP desse tamanho. Todas as árvores que ele cuida. O Brasil inteiro. Ele nunca viu um IP. Falei pra ele, era cemitério ali, tem bastante matéria orgânica, cresceu bastante ali, né? Então tem bastante nutriente ali, né? Instalamos também, pessoal, o eOuve. É um processo eletrônico que as pessoas podem entrar em contato com a prefeitura através de celular, através do computador, aplicativo, algum problema público. Aqui um exemplo da Secretaria do Meio Ambiente. A gente estava com 96 solicitações finalizadas, 5% não finalizadas. E aqui a gente tem o que a gente recebe. Tem casos que a gente consegue receber... Eu tapei aqui porque tem telefone das pessoas, esse quadradinho. Mas tem sigiloso também, anônimo. A gente está com bastante denúncia agora do maus tratos. Vem anônimo, sigiloso, mas a gente vai lá e investiga. E geralmente é poda de árvore. E recebe também indicações da Câmara por aqui. Tá mais fácil que vir no papel, chegar. Tá aqui, coisas que a gente consegue cumprir, a gente já fala, vereador, isso aqui dá, isso aqui agora não dá, mas mais fácil de receber, não tá perdido, fica no sistema. E pessoal, em 2022, outubro, para finalizar a parte do bem-estar animal, a Secretaria do Meio Ambiente criou o Departamento de Defesa e Bem-Estar Animal. Antes tinha as zoonoses da saúde, que fazia o bem-estar animal junto com as zoonoses, que é cuidar de animais doentes, a questão da dengue. Hoje a gente separou. Então, as zoonoses hoje cuida das colônias de gato, dengue, leishmaniose, é a saúde. E o bem-estar animal a gente fica com a denúncias de maus tratos, castrações e as melhorias. Então a gente tem castrações públicas de pessoas de baixa renda. Então qualquer pessoa que entrar em contato com a gente castra o animal, desde que esteja dentro dos padrões de renda. Então o que a gente quer fazer agora? A meta nossa é fazer 400 castrações por mês. Hoje faz 200, 180, 190, 150, porque às vezes tem algumas faltas. Teve um mês passado 69 faltas. Às vezes a pessoa não consegue levar também, né? Lá, 400. A ideia é terceirizar metade em clínicas parceiras da cidade. Então fazer fêmeas na cidade, que a fêmea é um pouco mais difícil o procedimento. Então se a gente terceiriza a fêmea, ficaria só com o macho lá no Departamento de Bem-Estar Animal, onde era a zoonose. Lá em cima, perto do Village de Fiore. E também, nós recebemos um castramóvel quando a gente assumiu. Mas a administração passada deu funcionando? Não. Então o castramóvel estava lá parado, abandonado. Chegou em 2019 para a cidade, 18. A gente assumiu em 2021. E agora que passou para mim lá, eu estou consertando. Veio o CRMV, uma veterinária, fazer uma vistoria e falou: você tem que comprar isso, isso e isso. Então está em fase de... Estou comprando essas peças. Ó, o castramóvel é isso, a gente consegue levar ele para lugares afastados. Tem um carro que puxa. Mas hoje ele não pode funcionar porque faltam alguns itens que não foram comprados anteriormente. O castramóvel também, a gente tem algumas alternativas também para suprir a demanda. Uma é o castramóvel, ele pode também se transformar quando precisar de um consultório lá. Se está precisando de um consultório extra lá no bem-estar animal, ele engata a energia nele, você consegue usar ele como um consultório também fixo.
algumas cidades fizeram um ônibus pet, isso é legal. Ônibus pet, por exemplo, eu vou lá no bairro mais afastado de Amparo, ou lá nos Pedrosos, lá na Pamonha, que o pessoal chama, né? Vou com o ônibus lá, né? Micro-ônibus. Aí eu pego os tutores e coloco eles, cada um com seu cachorrinho, um dia dos gatos, e trago eles para a cidade, deixo eles na cidade, castro e depois devolve eles junto com o animal castrado. Então o custo até é menor do que você ter o castramóvel e levar até lá. Hoje no castramóvel só permite castrar 10 animais por vez, né? A legislação do Conselho de Veterinária. Mas esse ônibus, algumas cidades estão fazendo. Então, você marca lá, vou ter 20 gatos hoje. Vai os 20, caixinha, tutores, leva. É um piloto. É uma ideia. E mutirões também. Você contrata alguns mutirões, você vai no posto de saúde do bairro, você pode levar o castramóvel junto. Você faz as suas 10, 12, 15 castrações e o mutirão junto no posto você vai com 100, 100 e pouco. Então, também consegue fazer isso. Então, ele dá para fazer várias coisas. Só que ele tem que estar funcionando. Estamos fazendo um piloto desse ônibus pet. O que é a ideia? A gente foi no condomínio Harmonia e fez um censo animal lá. Né, Ana? E ficou, acho que 50% dos animais não eram castrados lá, né? Gato e cachorro. Então a gente vai marcar um dia lá que for fazer o evento, pegar um ônibus da saúde, emprestar, ou o ônibus do transporte. A gente vai pegar as pessoas junto, pôr elas dentro com o cachorrinho que não está castrado, o gato, e levar do Harmonia lá pro bem-estar animal. Então é um piloto. Vamos ver se dá certo. Aí cada um vai com o seu bicho, né? Não vai misturar cachorro e gato. Vai ser o dia do cachorro, dia do gato. O cachorro é mais fácil de levar na coleirinha. O gato já tem que ter algumas outras. Então a gente vai fazer um piloto disso. A prefeitura está fazendo, várias secretarias estão fazendo um trabalho na Harmonia e o do meio ambiente é fazer a castração e plantar árvore lá com eles. Então, o dia que tiver o piloto a gente chama para ver lá. Não sei se vai ser o ônibus ou micro-ônibus, mas... Quantos animais deu, ano? 50? Mas de quantidade, você lembra? Então tem bastante cachorro pra você ver ali e gato não castrado na Harmonia. Só na Harmonia. Calma, eu vou chegar lá. Tá, eu vou chegar. Ó, aqui, ó. Um exemplo de um lugar que levou os cachorrinhos dentro do micro-ônibus, ó. Aí os cachorrinhos vão pra uma creche aqui. Eles estavam indo pra uma creche, vão tudo comportadinho dentro. Aí se for pra dar vacina, eu esqueci de falar. Além de castrar, vacina também, viu? As zoonoses tem a questão de vacinar os cachorros e os gatos também. A gente conseguiu uma emenda parlamentar, né? A gente que eu digo, a Jana, principalmente, né, Jana? Para chipar os animais e castrar também, extra assim, fazer um mutirão. O chip, você põe um chip no animal. Então todo animal que está chipado, você consegue, se a pessoa... Se estiver ali na rua, você consegue ver quem é o dono, da onde que tá, por que ele está ali. Então todo o projeto é passar, todos os animais que passarem pelo bem-estar animal serem chipados, todas as castrações que tiverem. Daí você consegue com o aparelhinho, ver ele na rua, pum, consegue ver o tutor, o dono, vacina, a idade, é bem legal isso. Esse recurso está em fase de liberação, já foi feito o plano de trabalho. E vem uma emenda também parlamentar para de castrar gatos de colônia. Na verdade é uma emenda para uma empresa para capturar os gatos, que é difícil capturar os gatos na rua. Você castra e devolve ele para onde eles estão. É muito difícil ter gente na prefeitura, servidor, para ir lá ficar à noite aqui capturando os gatos. Mas a emenda da Jana também, isso. Então essas emendas graças à vereadora Jana. Então essa emenda a gente nem vai ficar no meio ambiente, a gente vai deixar na saúde, porque é a saúde que vai fazer essa questão de gato de colônia. Então a gente fez um acordo para ficar na saúde. Mas a gente trabalha junto. Saúde, meio ambiente, zoonose, bem-estar animal, trabalha todo mundo junto, objetivo. A gente vê no centro que tem bastante colônia de gato. Alguns estão castrados. Esses do fórum aqui acho que foram castrados. Tem uns do fórum, tem uns de baixo, alguns, né? Então a ideia não é matar animal, não é nada disso, viu? Às vezes a pessoa fala capturar. Não, captura, você pega, castra e devolve ele onde ele estava. Porque às vezes as pessoas... É bom deixar frisar que você fala capturar, o que você vai fazer com o bicho? Não matem animais, não façam isso. Tivemos alguns casos de gente tá envenenando animal na rua, mas aí passou carro de som, não conseguimos pegar, né, câmera para pegar essas pessoas. Infelizmente tem gente que envenena animais. Eu tô junto com a Jana aqui, junto com o Conselho de Meio Ambiente também. A gente está melhorando uma lei municipal de maus tratos que ela não foi bem usada até hoje. Ela é de 2017. Então a gente está melhorando a lei para você conseguir até recurso da pessoa que está maltratando o animal, tirar dela o dinheiro para custear o animal, para custear o veterinário. Então a gente está alterando a lei, a Jana está ajudando, o Conselho de Meio Ambiente, a sociedade civil está nos ajudando a alterar.
Denúncias de maus tratos a gente tem um departamento hoje lá do meio ambiente, defesa e bem-estar animal, chega pelo EOV, chega por qualquer canal, a gente vai lá e averigua a denúncia, vai atrás e as pessoas, com a lei um pouco mais rígida, com mais multa, vai melhorar isso. E fazer a pessoa custear, que tem condição, tá maltratando, então a gente vai tirar o animal, mas você vai pagar a hospedagem, vai pagar tudo. Isso é um carro lá do bem-estar animal que vai nessas denúncias, ele também consegue puxar o castramóvel, quando o castramóvel estiver funcionando, né? Aqui, de vez em quando, tem que chamar a polícia para ir junto. Tem algumas denúncias que você não precisa com a polícia. Tem algumas que vão. Então aqui tá o pessoal, esse daqui teve um caso de a Guarda Municipal junto. Então a gente tem um apoio bastante da Guarda Municipal. O que a gente está planejando também? Fazer um censo animal. A gente vai pedir uma ajuda para as ACS, agentes comunitários de saúde, que elas vão de casa em casa já ver a questão da dengue. Então a gente vai de casa em casa, nos 20 e poucos domicílios da cidade. É um censo para saber se o animal está castrado ou não, quantos animais tem, se está vacinado ou não. Então as ACS vão nos ajudar bastante, porque elas já fazem isso e vai ser uma coisinha a mais colocar no formulário, né? E hoje, as pessoas que moram em áreas afastadas conseguem fazer o cadastro da castração no posto de saúde. A gente vai tentar estender para todas. Hoje, quem mora aqui na cidade tem que subir até lá o bem-estar animal para fazer esse cadastro. Então a gente vai melhorar essa questão, né? A área rural já faz. Hoje a gente tem campanhas de adoção de guarda responsável. A Patrulha Pet é um projeto também sugerido de ter um atendimento nos finais de semana. Está em estudo. São Paulo faz a questão de recolher alguns animais de maus tratos no final de semana. Cuidar dos veterinários. A gente está estudando quanto custaria fazer em Amparo. Está em estudo. E aqui, o posto de saúde animal. Na época, outra administração prometeu um pronto-socorro 24 horas. Hoje a gente não consegue fazer um pronto-socorro 24 horas. Mas a gente está estudando fazer um posto de saúde. A nossa equipe, minha equipe, a Ana com o Chilaver, foram lá visitar em Olambra. Lá tem um posto de saúde daquele container pet. Então tem um veterinário que fica lá de segunda a sexta, horário comercial, e a pessoa vai lá e tem uma consulta. Então já não tem cirurgia, mas já ajuda bastante quem não consegue nem ter uma consulta no posto. E é assim, ó, esse é o desenho. É um container bonitinho. Então ela é bem legal. Então a gente está estudando, viu, o posto de saúde animal. Não é ainda um 24 horas, mas é um começo. Você vai para um degrauzinho. Não vou prometer aqui coisa que eu não posso cumprir, mas isso daqui está em estudo. Isso daqui não é caro, é fácil de manter, não precisa de muita gente dentro. A veterinária ela fica lá e horário de posto de saúde. Estamos também fazendo reforma do Departamento de Bem-Estar Animal. Tem que fazer uma cobertura. Desde 2015 precisava fazer essa reforma de R$70 mil. A gente está fazendo o projeto, tem o projeto pronto. E tem um aumento de canis e gatis e aconteceu um deslizamento num barranco lá. Então, vai ficar R$200 mil para aumentar os canis e gatis e o orçamento é R$400 mil para arrumar um barranco. Então a gente vai tentar esses 400, ver se tem internamente a prefeitura, o pessoal próprio consegue dar uma ajuda. Porque a gente vai tirar o canil de onde está e vai estar no lugar seguro. Então não vai estar perto do barranco, vai estar num terreno do lado. A gente está achando muito caro, 400 mil orçamento para arrumar o barranco e 200 mil para construir, aumentar o canil. Olha aqui o projeto. Aumentar, vai ficar bonito, arejado. 160 mil para fazer isso. E o barranco 400. Então a gente está tentando dar uma reduzida. E para finalizar, pessoal, último slide. Tudo que eu falei do meio ambiente, da política municipal do meio ambiente, tudo que eu mostrei é o que a gente está fazendo. Mas se você colocando isso numa lei, colocando dentro da política, outros que vierem aqui não vão conseguir desmanchar isso e outras coisas que a gente vai fazer. Às vezes a pessoa fala, não gostava do Gilberto, não gostava do prefeito, do Carlos, não vou fazer, não vou tocar para frente. Com a política municipal não, com a política municipal você é obrigado a tocar coisas que estão dentro da lei. Você pode fazer coisas novas, coisas que não dão certo, você pode até com justificativa alterar, mudar. Então o futuro nosso, da cidade, de todo mundo, do estado, do Brasil, do mundo, a gente vai ter que pensar em soluções baseadas na natureza. Como eu falei no começo, o pessoal acho que não estava aqui da escola, adaptações às mudanças climáticas. Hoje, a gente tem muita gente morando em área de risco, em cidades assim litorâneas. A gente viu o que aconteceu com aquela tragédia, ela caiu 680 milímetros em 8 horas. Matou muita gente que morava nessas áreas de risco. Coisas que aconteciam a cada 10, 12 anos, eventos extremos, alguns até 20. Está acontecendo a cada 1, 2 anos. Então, hoje a gente tem que adaptar às mudanças climáticas. Infraestrutura urbana e drenagem urbana e rural é uma coisa que ajuda muito. Não aparece, as governantes assim não tem financiamento muito estadual, federal, municipal, menos ainda, né? Para fazer obras de drenagem rural, infraestrutura urbana, grandes obras, né? Pensar nos loteamentos já novos.
Mas é o futuro, pensar nisso. E contenção de encostas é uma coisa que eu conversei com o pessoal da Defesa Civil do Estado, eles não têm recurso para fazer, então, estadual, federal, municipal, é muito caro fazer essas contenções. Só esse barranco que eu falei para arrumar, fazer um talude é 400 mil. Mas isso que salva vidas das pessoas e, como eu disse no começo, a política municipal do meio ambiente, ela feita, outras pessoas não conseguem derrubar e a gente salva daqui para frente, não permite mais, pelo menos tá na lei, não permitir mais coisas que permitiam no passado de ocupações em lugares que não deveriam ter. A gente consegue corrigir daqui para frente. É isso, pessoal. Dúvidas, estamos à disposição. O pessoal da ETEC que chegou, depois que acabar a audiência, se vocês quiserem conversar um pouquinho, eu fico aqui pra gente conversar fora da audiência daí. Vocês pegaram no final? Posso falar? Opa! Você falou que não foi feito isso em 2006, não é isso? Que era o plano diretor. Não, assim, a política municipal, ela poderia ter sido feita junto com o plano, não era obrigado, mas deveria ter sido feito em 2006, na minha opinião. Mas o nosso plano diretor não saiu ainda, vai... O plano diretor foi em 2006 que foi feito, agora está fazendo a revisão. A revisão. Não mas... seria importante quando chegar a revisão para poder acompanhar? Não, dá senão vai acontecer o que mesmo que aconteceu em 2006. A questão é assim, são coisas separadas. Não, você pode fazer. A questão do plano diretor só não está sendo feito porque pegou um débito da gestão passada que não pagaram uma conta lá que foi feito um estudo da FIP e a gente tem que pagar essa conta lá, estava nesse imbróglio. Mas a política municipal do meio ambiente ela não é contraste com o plano diretor. Pode ser feita a política municipal do meio ambiente antes. Algumas cidades têm feito antes do plano diretor e depois o plano diretor ele se adapta ao que tem da política municipal do meio ambiente. Na época que eu disse, se já fizesse o plano diretor junto com a política, seriam duas coisas legais, poderiam ser feitas ao mesmo tempo. Como não fizeram, a gente está propondo agora a política municipal do meio ambiente com uns anos atrasados, mas isso não vai influenciar na revisão do plano diretor, não. E sobre o terreno até JBS, ali o prefeito tinha falado que a JBS ia comprá-lo, ia vender para a JBS, mudou essa... Não, é outro terreno. Essa posição, não é o mesmo. O que eu mostrei, aquele que está construindo, é aquele que já tem as casas. Não, sim. O do Ecoponto é um outro terreno. O que vai vender para a JBS é onde era o distrito industrial, eu não mostrei. Não está aqui nisso. Isso. É um outro terreno. Aquele do Ecoponto fica um pedacinho que fica bem perto da entrada do SAI ali da ITE. Então ele fica bem para cá. Esse não tá no pacote da... O quanto é a corrida de motocross esse? Sei. Esse não tá nos planos de fazer o distrito industrial para JBS ali não. A respeito dos animais grandes, eu não entendi esses animais grandes. Quais animais grandes que são? Mais grandes, você tem boi, cavalo, vaca. Às vezes você tem para a cidade, dentro da cidade, alguns problemas de ele não estar acomodado no lugar que deveria estar. Então, eles teriam que estar numa área rural ou numa área que, mesmo que seja dentro da cidade, uma área que tem características rurais. Porque eu já vi casos de a pessoa guardar o cavalo dentro da casa. Eu vi esse caso em 2015, na época da dengue, o cara guardava o cavalo dentro da casa. Então, não pode acontecer isso dentro da cidade, né? Então, boi, vaca, sei lá, touro, se tiver. Não sei se tem touro aqui, né? Mas boi, vaca e cavalo é o que você mais vê, às vezes, alguns problemas. Mas não tem que distinguir? De repente, quando fala animal grande... Não, tá escrito pode dentro. Ser um cachorro grande, e aí? Não, tá escrito... Dentro da política municipal tá escrito Moares, ou é cabri... ou é... É o... Equinos, tá... Equinos, isso, ele tá descrito dentro certinho, tá? Isso. Só fiz aqui um resumo, porque tem 132 itens, aí não conseguia fazer um a um, mas se tiver alguma dúvida, a gente senta junto, vê. Quando você falou de São Sebastião, mas há 56 anos atrás, São Sebastião houve também o mesmo que houve agora a chuva, só que lá naquela época, 56 anos atrás, morreu 450 pessoas. E eles não rearrumaram, continuou o fato, né? Acho que o problema é a encosta, né? Quando acontece um evento extremo, ele pode acontecer dentro da cidade, mas quem ou cai num lugar de risco, provavelmente vai morrer muito mais gente que estiver no lugar de risco, como o senhor disse, né? Foi feito 56 anos, do que essas pessoas não estivessem no lugar de risco. E lá você vê, morreu muito mais gente que estava nesses lugares. Pode ter morrido gente também que estava mais para um lugar não de risco, mas a maioria dos casos que acontece isso é lugar que não deveriam estar. Como o senhor disse, 56 anos atrás. Agora que morreu um monte de gente, que agora vão tirar algumas pessoas de lá. Agora né? Morreu menos do que antes.
Naquele tempo morreu 450, agora acho que morreu 68. É pessoas, não importa quanto seja, mas você vê. Mesmo assim, houve só isso. Gilberto, nós abrimos o espaço se os presentes tiverem perguntas e nós pedimos que utilizem o microfone por conta da transmissão que está sendo online. E então, se alguém tiver alguma questão, pode, por favor, fazer. E enquanto a gente aguarda os presentes, eu já vou passar para o Gilberto. Nós temos uma pergunta de um internauta que está nos acompanhando pelo chat na plataforma do YouTube. A questão é da senhora Beatriz Andreata. E os locais de loteamentos irregulares instalados em áreas de preservação? O que pretendem fazer a respeito? E aonde o lixo da cidade está sendo descartado? E a reciclagem também para onde está indo? Tá, vou começar com o mais fácil. O lixo hoje é levado, tem um contrato que parte vai para Casa Branca e parte vai para Paulínia. A gente não tem depósito de lixo na cidade, só tem o transbordo que fica um tempo. O lixo reciclável hoje é levado para a cooperativa de recicladores que a prefeitura investiu. A prefeitura contratou a cooperativa, paga R$ 9.850 mensais para a cooperativa, paga o aluguel, paga o IPTU, paga as despesas fixas e leva 20 toneladas no mínimo para a cooperativa. Então a gente tem esse contrato deles processarem para a gente 20 toneladas. Esse lixo ele deixa de ir para o aterro, gera renda para as pessoas, então hoje é isso. O lixo reciclável vai para uma cooperativa de recicladores, a prefeitura leva integralmente para eles. Se passar de 20, leva mais, né? E o que eles conseguirem a mais também. A primeira pergunta era do loteamento, né? Loteamentos irregulares em áreas de preservação. Tá, quando a gente assumiu, eram 30 e poucos loteamentos regulares. Então tem um trabalho grande da SMDU, a Marilda, que está aqui, professora de vocês aqui, ela muito preocupada com isso, ela está ajudando a resolver esses pepinos de tempos atrás. Tem um caso, né, Marilda, que a gente estava até discutindo agora, que o loteamento está lá, mas as construções são novas, não são antes de 1986, que é aquela questão de anterioridade, e é um imbróglio que vai para a justiça. Que as pessoas vão ter que retirar a casa de lá nesse caso. É um condomínio um pouco mais de padrão de luxo, assim, isso que eu não vou falar o nome, está ainda rolando, então tem esse caso. Mas geralmente, quando você vai regularizar uma área, você não pode ter ocupação em APP. Lá dos Pedrosa, quem está regularizando uma área, as pessoas elas são mudadas para outros lugares, a prefeitura tem que tirar, você não pode ter ocupação para regularizar uma cidade legal, por exemplo. Lá tem um caso que a pessoa tem uma garagem, ela construiu uma garagem e cuida dos animais nessa APP. Enquanto a gente não tirar esses animais e essa garagem de lá, falar para ela que ela não pode regularizar uma cidade legal. Então essa questão é uma questão bem complicada. Tem um caso aqui em Amparo que chegou para o Conselho de Meio Ambiente. A pessoa queria fazer uma ampliação de uma obra, só que ela estava em APP. Só que ela estava lá desde... O prédio da construção estava antes de 1986. Então ela pode ter a construção lá, só que ela não pode ampliar, sem licenciar. Então, teve um caso que a pessoa estava em APP, ela teve uma licença para demolir, queria fazer de novo. Ela pensou que a licença que ela demoliu, ela poderia construir, não, ela tem que aí fazer um licenciamento. Com licenciamento, aí a CETES vai falar, você pode construir ou não. Então tem casos de pessoas que compram terrenos que tem bastante APP no terreno, então não pode, hoje está lá o terreno, não pode construir não, perto de rio, perto de córrego. É difícil, sem licenciamento. E é difícil conseguir o licenciamento de alguns lugares, né? Não é fácil, não. Então, temos uma questão do presente. Claro. É rapidinho, prometo. Então, eu queria colocar só algumas questões. A gente ficou um pouquinho confuso com os artigos 27, 28 e 29 em relação a esses agentes credenciados para fiscalização, né? Como é que vai ser? São pessoas indicadas? É concurso? Como é que vai funcionar essa ideia desses agentes credenciados? Outra coisa que a gente também ficou um pouquinho confusa é na divisão das competências, né? Nível estadual, federal, se pudesse dar mais uma aprofundada, a gente agradece.
Tá. Outra coisa relacionada à ideia de loteamentos também, eu queria entender melhor a questão da fiscalização desses loteamentos, porque aqui está usado, quando aparece a palavra loteamento, está escrito manifestar-se, né? O que seria esse manifestar-se e quem dá essas licenças ambientais para esses loteamentos dentro da prefeitura? Se existe alguma questão com o SAI, ou ou a secretaria, ou o conselho só? Como é que mais ou menos é essa dinâmica? E por fim, uma outra pergunta que chegou aqui para a gente. Você falou das encostas e tal. Como que é a situação do Cristo e como que as obras do complexo turístico, como o letreiro e o teleférico, e tem um estudo ambiental, porque tem um condomínio logo ali embaixo do Cristo que a gente vê quando a gente está saindo daqui do fórum, que a gente vê que o morro foi praticamente desfeito, né? E aí tinha uma faixa verde que vai ir até a área do Cristo. Essa área está sendo retirada para colocar o letreiro e depois, posteriormente, tem esse projeto que a gente já escutou um pouco falar desse teleférico que queria até lá. Se necessita de uma licença ambiental, não necessita, não é uma área de preservação, então não precisa. Como é que seria essa situação entre esses pontos? Então, eu vou só pontuar que não foi só eu que fiz o projeto, mais pessoas fizeram, né? Então eu vou resumir o que eu sei aqui, tá? Essa parte de nomear as pessoas, a prefeitura ela tem uma nomeação de fiscais sanitários, ela nomeia por portaria, né, os servidores que trabalham. Então é uma nomeação de pessoas que daí vão ter os fiscais, eles vão ser igual a nomeação de fiscal sanitário, pelo que eu lembro que a gente discutiu isso daí, né? Essa questão. Deixa eu lembrar, Silvia, esqueci as duas do meio, eu lembrei só do letreiro. Qual que era a outra? A outra era porque o termo usado no documento sobre os loteamentos é manifestar-se. O que seria esse manifestar-se e quem hoje é responsável pela liberação ambiental de loteamentos? Até a relação com o SAI, eu não sei se o SAI participa, como é que é? Manifestar é a questão do conselho, nesse caso você está falando do conselho, né? Se manifestar, não lembro agora, tá? É aqui, ó. Tá. Ele colocou ali. O que seria esse manifestar-se? Não é necessariamente lembrei. Proibir ou não, é só uma manifestação. É o que geralmente a gente faz hoje, a gente colocou uma norma na prefeitura. O que a gente faz hoje, Silvinha? Entrou qualquer loteamento, vai pro SAI primeiro e tem uma norma diretiva assim que faz isso. Vai pro SAI e vê se tem água e esgoto. O SAI, a primeira coisa que pode barrar um loteamento é água e esgoto. Consegue atender todo mundo? Água e esgoto. Aí vem pro meio ambiente. Esse meio ambiente manifesta se tem... A gente faz um documento mostrando tudo que ele tem que seguir da legislação ambiental. Então é assinado, eu assino junto com o técnico lá, alguns eu assino, alguns é mais o técnico, depende da competência. Então, o loteamento tem passivo ambiental, tem então ele tem que cumprir todas essas diretivas ambientais antes de fazer. Então já passou, sai esgoto, tem água, tem esgoto, beleza. Ambiental, beleza, tá bom. Aí vai para obras, para a SMDU. A SMDU vai avaliar a questão da propriedade, vai avaliar a drenagem, vai avaliar tudo isso. Então, Silvinha, hoje, não tem aquele negócio, vou direto para obras, vai fazendo, depois a gente vê o que faz, como acontecia. Então, colocar na política também ambiental isso é um jeito de não ter como a pessoa que entrar depois destruir. E a última questão, a de encostas. Você estava falando, não, de encostas? Do Cristo foi assim, ó. Foi feito um projeto, uma empresa, né, para fazer os engenheiros da prefeitura, né, nesse caso fizeram o projeto do letreiro. Aquela área, eu peguei depois o projeto. Aquela área era uma estradinha que subia. Você pegar as fotos antigas nos anos 70, 60, tinha uma estrada no meio ali, já estava bem aquele ponto, já não crescia muita coisa ali, já era um ponto compactado, o solo, fizeram sondagem de solo. E nesse caso, a gente tem engenheiros na prefeitura, agrônomos. Agora a gente tem um engenheiro ambiental que não tinha. Então todos têm competência para fazer essa questão ambiental. Nesse caso foi um engenheiro da parte da SMDU, que já fez o laudo lá, já fez a questão de retirar. Tinha 3 árvores, 4 nesse local. Deu a licença para fazer isso. Então a gente vai fazer. Aí ele mandou para a gente só a compensação. Então depois que você tira essas árvores, a compensação é feita depois. A gente está pensando em fazer com as crianças, aquele evento em setembro, fazer a compensação. Então, se entrar na justiça hoje, qualquer pessoa está dentro da legislação, tem licença, tudo certinho, e foi planejado ali, porque era uma área que era compactado o solo ali mesmo, e não crescia muita coisa ali mesmo, que era uma estrada. Tinha como eu falei, algumas árvores que, quando você tira algumas árvores,
você tem que compensar, tanto o poder público como o particular. Eu tenho o projeto de compensação, tenho o projeto de tirar, tenho o estudo de solo, tem tudo isso feito. O teleférico, você perguntou, né? O teleférico é uma ideia de fazer uma parceria público-privada, mas está na ideia ainda. Então você tem que licenciar tudo, você não pode fazer sem licenciamento. Isso não é a prefeitura, não vai fazer um teleférico amanhã, assim, com o dinheiro próprio. A ideia é fazer um complexo turístico. Então, tudo que você fizer tem licenciamento. Tem licenciamentos que são mais difíceis, mais fáceis, assim, compensações maiores, menores. Ali a gente deu a sorte de que esse lugar ali não ter ainda o solo compactado, era uma estrada antigamente, então não é... O engenheiro da prefeitura achou que ali, legal, os engenheiros calcularam e não vai trazer dano ambiental. Tem projeto, tá tudo projeto, tudo feito. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marcos Leite, eu sou aluno da ETEC, tá? Eu sou morador lá do Jardim das Aves. Tem o Clube Peraltas lá. Ele está recentemente abandonado, né? Devido a um fato que aconteceu anteriormente, né? E eu tenho observado lá que foi feito replantio de mudas recentemente na borda lá, perto da rua. Tem ainda um plantio recente, né? A minha pergunta é, de quem que é aquela área? É municipal ou é privada? Lá dentro da prefeitura agora, a gente fez um projeto, recebeu essa área. Então passaram para a prefeitura essa área, a informação que os engenheiros nos passaram que a gente tem. A prefeitura fez um projeto para recuperar aquela área e devolver para a municipalidade. O que é a ideia ali? É aumentar o lago ali, fazer uma reservação de água. É um lugar para as pessoas caminharem em volta, mas se faltar água no futuro, a gente tem um lugar para reservar água. Aquele plantio foi uma obra que a prefeitura fez em algum outro lugar e usou ali para compensar, que chama-se TCRA, que é o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental. Então ali não foi um plantio voluntário, foi aquele plantio que a prefeitura é obrigada a fazer. Então esse daí já começou na outra gestão, o Lúcio, que é da secretaria, é engenheiro agrônomo, ele está acompanhando essa parte, não é nem a gente. A gente entrou agora e está acompanhando o novo TCRA, que é o do Amparo G, que eu falei das construções. Então aquilo lá é uma coisa do Ministério Público, que é obrigado a plantar e acompanhar por 2 anos no mínimo. Então a prefeitura está fazendo esse acompanhamento, acho que já deu até o prazo de 2 anos já, mas a ideia é sempre melhorar. Mas é uma coisa obrigatória que foi feita. E a ideia é devolver o parque para a municipalidade. Ah, tá. Você já respondeu, eu ia perguntar, mas já respondeu. Obrigado. Transformar ali num complexo ali que a pessoa pode ter um restaurante, alguém da iniciativa privada pode... o parque seria público, né? Pode entrar, mas alguém que quiser tocar a cantina, fazer uma pista de caminhada em volta, então devolver e uma reserva de água. Assim, além de pedalinho, colocar uns pedalinhos para andar. Obrigado. De nada. E Mais no alguma Marchiori questão? também, vou já aproveitando, você falou no Marchiori, aquela lagoa de Arcados, também a ideia é revitalizar em volta, fazer uma pista de caminhada e melhorar a lagoa e fazer uma reserva de água no Marchiori. Também está a prefeitura. Esse eles estão fazendo o projeto. O do Peralta está pronto, está buscando recurso. Desculpa. O pessoal pede para alguém da sala falar. Não, então. A Marilda falou para mim que vocês estudaram tudo certinho. Hoje vieram aqui só perguntar se vocês estão sabendo de tudo. Referente à barragem ali, se passa e tem muito desmatamento ali. Ela está licenciada? E a outra pergunta, referente àquele Fundão das Trilhas. Fundão das Trilhas era um local excepcional. E também desativou aquilo ali, foi dado desapropriação, venda? Vou explicar. A barragem, na época que foi proposta, todo mundo sabe publicamente que eu era contra a barragem. Eu acho que deveria ter sido um outro tipo de... Vou fazer o contexto. Desculpa, eu construí 2 barragens. E daí, a gente assumiu e já estava pronto. E o que a gente faz? Bom, está pronto, vamos mitigar o efeito, né? Ali, o Estado licenciou, então ele tem licença para tirar todas aquelas árvores, depois ele vai ter que fazer essa compensação, o próprio Estado. O que a gente foi buscar atrás agora quando a gente entrou? Beleza, a barragem está aí, o que vocês vão compensar para Amparo? Então o Estado ele vai disponibilizar 150 milhões de reais para arrumar o esgoto da cidade. Aqui, é uma contrapartida. O esgoto nosso, a estação até funciona, mas tem alguns lugares que o esgoto não chega. E então, todo o esgoto de 3 pontes, o Estado vai construir não vai construir uma estação lá. Ele vai construir um interceptor que vai trazer todo o esgoto de 3 pontes aqui até Unidos para ligar na rede de esgoto para chegar na estação. Arcadas vai fazer a mesma coisa. Arcadas vai ligar, mas já vai chegar direto na estação. O que tiver errado aqui dentro, de coisa que não está indo para baixo, para cima, tem alguns estudos que dizem que o esgoto está voltando. Hoje,
tem um método não destrutivo, ainda bem. Porque antigamente tiveram que abrir a marginal inteira para construir esses emissários, né? Hoje a empresa falou que ela vem, faz uns buracos, vai empurrando a rede antiga com uma máquina e vai fazendo a nova. Então essa é a contrapartida. Arrumar o esgoto da cidade. Além de eles ter que plantar tudo que eles tiraram, eles vão ter que fazer o plantio. A nossa estação de tratamento de esgoto, eles vão aumentar uma lagoa. Hoje tem 2 lagoas, vão aumentar a terceira. E onde o senhor perguntou do Mundão das Trilhas, o Estado comprou e lá vai ter uma estação terciária. O que é uma estação terciária? A gente tira algumas impurezas aqui na primeira estação, mas o fósforo, principalmente, a gente não consegue remover sem a estação terciária. E você não pode encher a barragem se ela não estiver totalmente limpa e sem fósforo. Então a gente vai ter o primeiro tratamento, vai passar por esse segundo tratamento ali onde é o Mundão das Trilhas e depois a água vai ser direcionada para a barragem. O Estado que vai construir tudo. O Estado ele gere ela por algum tempo, depois ele treina as pessoas da cidade, do SAI, para gerir essa nova estação de tratamento também. Então, compensação ambiental é obrigatório eles fazerem a compensação de árvores, de plantio também, e mais essa compensação do esgoto que a gente foi buscar para mitigar um efeito de uma barragem desse tamanho. Estou falando de Amparo. E uma outra coisa, a gente está estudando o PCJ, a gente pediu para eles fazerem uma adutora. Então tem um projeto, depois de construir a barragem, tem uma adutora para a cidade conseguir captar essa água também. Não estava no projeto inicial, então eles estão estudando fazer uma adutora que o SAI, por exemplo, está faltando água, que ele consegue tirar um pouco da água de lá. Eu tenho uma última pergunta. Tá? Não, vem bastante, até meia-noite é dia ainda aqui. Essa barragem, ela é de paredão de argila ou é paredão de concreto e aço? Na época que eu estudei essa parte, a parede dela era de concreto, mas ela era de solo compactado, né? O resto. As outras, a parte onde fica a montanha. Então ela não é inteira de concreto, é mais a parede mesmo, o vertedouro. Desculpa, é o braço direito, o braço esquerdo, mas o paredão vai ser então de argila. De concreto. O vertedor, ele vai ter aquelas escadas. Isso, tá? no estádio só que era de concreto o muro inteiro. Sim, tem o paredão de concreto, que ele tem um vertedor, mas onde em a volta água cai e desce batendo como uma escada. Sim. E o paredão de argila, você faz a compactação. Isso. E aí você ergue ele inteirinho de argila. O solo compactado, como aquela barragem que estourou lá, que era de rejeitos. Sim. Era naquele mesmo estilo. A daqui vai ser como? Desculpa. Não, aqui vai ser de água só, não vai ser de rejeito, né? Não, vai ser de água, mas eu pergunto, o paredão. O paredão... A contenção. A contenção é do concreto. De concreto. Mas em volta dela, tudo Sim, mas não é... Eu, como na época eu era contra, hoje, se fosse falar para construir, não construiria hoje, não tem como voltar mais atrás, então a gente está tentando melhorar. Ela tá para frente de Amparo, né? Então, se eles têm os estudos de risco. Geologia, né? Isso. Então, ela tá para frente. A de Pedreira, eles estão um pouco mais preocupados, porque a de Pedreira está antes da cidade. Da Pedreira ali, tem 2 barragens, né? 2 pontes que eles falam, mas é Amparo, não sei porque eles falam 2 pontes. Barragem de Amparo e barragem de Pedreira. A de Pedreira, tem muita gente preocupada, porque se estourar alguma coisa, não dá tempo nem de sair de casa. Hoje, que é muito perto. Ótimo, obrigado, viu? Nada, que isso. Compensação ambiental do governo da IE, né, que vai fazer no próprio município, plantio de árvores, porque eles têm perdemos, né? No projeto tem a volta dela 100 metros de APP, o projeto inicial, elas em volta da barragem, como foi divulgado pela outra administração que ia fazer pedalinho, fazer empreendimento em volta, no projeto original estava proibido, porque era 100 metros de APP em volta da barragem inteira, então 100 metros de árvores nativas em volta. Surgiu agora um programa que eu estava lendo do Estado que ele permite usar 10%, mas tem que aprovar. Então tem alguma coisa que estão tentando alterar isso do projeto original. E a compensação também, a gente fez um ofício também para o DAE para pedir mais, assim, beleza, vocês fizeram a barragem, mas vamos reflorestar o Camanducaia inteiro desde onde ele nasce, que ele é de outro estado, de Minas. Vamos pensar num projeto de reflorestamento nas cidades do estado. Não só compensar o esgoto, mas pensar num projeto onde o Camanducaia inteiro... A bacia do Camanducaia atende 300 mil pessoas. Se você contar de onde ele nasce até onde termina, são 300 mil pessoas em volta aqui nesse caso. Então a gente sugeriu para o Estado, beleza, a barragem está aí agora, não tem como voltar atrás, mas vamos pensar no reflorestamento, que daí vai gerar bastante água em todas as cidades, né? Vai conseguir encher a barragem. Vai depender de eventos extremos para encher. O rio vai estar sempre cheio ao longo do tempo. Então, essa é a verdade. Aproveitando, posso perguntar, presidente?
Aproveitando para perguntar uma outra situação para você, sobre a barragem mesmo. Eu não li ainda, não tive tempo de ler o projeto, né, o Plano Municipal do Meio Ambiente, e eu sei que passa pela Comissão de Justiça e Redação e depois pela Comissão do Meio Ambiente. Certo. Uma questão é o seguinte: existe nesse plano algum item que trata especificamente da barragem? Porque a gente tem a barragem aí por não sei quantos 1000 anos aí que vai durar. Como você falou, passa a outra administração. Sim. Qual está sendo o acompanhamento da Secretaria do Meio Ambiente em relação à possibilidade de danos ambientais com a barragem ao longo do tempo? Porque se não tiver nesse plano, como é que outra secretaria, outro governo vai cuidar dessa parte? Na verdade, é uma coisa estadual que vem, né? Teve um vereador aqui que tentou fazer um projeto municipal para impedir a construção de barragem e foi considerado inconstitucional. Não é impedir, não, é acompanhar. Daqui para frente. Você consegue acompanhar a barragem, ela tem um estudo de impacto, RIMA, relatório de impacto ambiental, ela tem tudo isso. Então o Estado e a Prefeitura ela consegue acompanhar aquela legislação estadual, federal. Nesse caso eu não vejo, não necessariamente colocar, posso estar errado, se tiver alguma outra gestão, não foi colocado nisso por causa disso, porque é uma coisa que vem do Estado, tem que cumprir, então se o Estado não cumpre, ele é punido. A gente não consegue muito legislar agora, daqui para frente, nessa questão. A gente consegue, se achar alguma coisa errada, denunciar para o Ministério Público, denunciar para as autoridades. Mas é uma coisa que já tem um estudo de impacto ambiental, já foi feito. Quando fizer eles querem fazer o projeto das adutoras, aí vai ter que ter um outro estudo de impacto ambiental, que vai acompanhar, porque não estava no projeto original. Quando falavam lá que tinha já, colocaram mentira lá naquela época lá, né? Então os prefeitos pressionaram na época, pelo menos, para ter isso. Então, foi uma briga, você lembra, né? As confusões saíam com o Estado. O cara vinha falar umas besteiras que o pessoal do Estado da época nem tá lá mais, né? Mas é isso. Quando a gente tem alguma coisa que gera um impacto ambiental que não dá para mudar, infelizmente vai ter que conviver e tentar melhorar. Sei lá, no futuro, daqui uns 100 anos, quem sabe, a barragem já sumiu, né? Então já voltou. Mas é difícil, vem de cima isso daí. Na época tentaram alguns mecanismos para tentar barrar, fazer as coisas, mas não deu muito certo, foi inconstitucional, não entra na competência, o Estado desapropria, vai fazendo as coisas, né? Sim. Talvez na época, o prefeito, não sei se era possível não dar uso de solo, mas aí tinha outro problema, então não peguei, não foi de agora, né? Mas o acompanhamento a gente faz sim, o Ministério Público, o GAEMA, né, a parte ambiental acompanha isso também, a parte destinada, então acompanha certinho isso daí. Mas se tiver algum problema que achar, a gente consegue conversar com o Ministério Público e denunciar e o Estado fazer certinho daí. Marilda, eu só queria fazer uma consideração já em relação à barragem, já que a gente está tratando desse assunto, que é uma preocupação que eu tenho desde o começo, quando a gente começou a discutir a execução dessa barragem aqui no município de Amparo. Fora todas as questões ambientais, a minha preocupação sempre foi a de ser um polo gerador, um atrativo de urbanização. Quando a gente lê a própria justificativa de se ter uma barragem em Amparo, a gente vê a abertura do texto pelo próprio consórcio, pela própria bacia, né, dizendo que aqui tinha uma vocação de turismo. Então, a minha preocupação sempre foi que essa nova área ela seja um atrativo de novos loteamentos de chácara de recreio que a gente já tinha nos moldes de uma estância hidromineral. E hoje um dos grandes problemas que a gente tem ainda é ter esse passivo de ter loteamentos de chácaras de recreio, que a gente sabe que, tudo bem, não existe mais aquela legislação, a gente tem uma legislação que regulamenta, e as obras vão ser executadas, né, de infraestrutura, mas de qualquer jeito a gente vai ter uma urbanização dispersa, nós vamos ter uma demanda e uma pressão imobiliária em cima daquela área da cidade. Eu acho, então, que isso deveria ser fica, não sei se uma sugestão ou alguma questão para discussão, de que forma a gente pode tratar o zoneamento do município, inclusive de área rural, para o entorno daquela área, para que a gente possa, de alguma forma, minimizar ou tentar conter essa expansão da cidade sobre essa área, porque se a cidade avançar também em cima dessa área, a gente vai estar reproduzindo
essas cidades que estão ao redor dessas represas que abastecem São Paulo, que se urbanizaram e acabam muitas vezes até poluindo aquele lugar. Então essa é uma preocupação que eu sempre tive e acho que isso é uma coisa que a gente tem que tratar, que ela não foi tratada pelo Estado. Então acho que isso, como cabe ao município, acho que a gente poderia fazer uma discussão ou no plano diretor mesmo, que é uma oportunidade de juntar todos esses planos, como o próprio pastor citou, da gente juntar todos esses planos no plano diretor e sair como uma diretriz para essa área. Perfeita a sua colocação, Marilda. A gente, pegando o projeto do Estado hoje, eles têm essa questão de 100 metros de APP em volta inteiro, né? Mas você sabe, né? Se não tiver fiscalização, começam a construir, fazer. E aí surgiu essa brecha aí de usar 10%, que eu li agora recentemente. Era do outro governo, não era agora do Tarcísio. Não sei se ele vai manter, se não vai. Mas a questão da Marilda é relevante. E a questão do plano diretor, o pessoal falou que está resolvendo aquela questão do débito antigo, para daí já atualizar também. Era um débito de 2019, se eu não me engano. Tem um débito lá de 2019. Não pagaram uma parcela da empresa FIP. Eu acho que fez uma revisão, né, Marilda? A FIP que fez. E daí tá esse imbróglio meio jurídico. E a Marilda, ela tem razão, né? Ela tá sempre ativa, acompanhando o pessoal. A gente tá com problema de regularização de alguns loteamentos. A Marilda tá respondendo bastante coisa no Ministério Público, ajudando, participando de comissão. A gente não vai conseguir resolver tudo em 4, 8, 10 anos, mas o que dá para resolver já vai resolvendo. Os antigos e não deixar os novos, como você disse, fazer. Então, está certo na discussão, a gente tem que acompanhar de perto. A última vez que eu fui lá na barragem, na verdade, eu passei... A gente recebe uns relatórios da prefeitura, estava 39%, 40% pronto do total. Mas só que tem essa questão, se não arrumar o esgoto, eles não conseguem encher uma gota de água lá. A ANA, Agência Nacional de Águas, não dá outorga se essa água não tiver 100% tratada. Então, Amparo, com esse passivo ambiental ainda da barragem, ainda vai receber, assim, vai compensar o esgoto, vai ser uma das cidades que o tratamento, em poucas cidades tem esse tratamento que vai ter terciário, né? Mas se não tivesse a barragem, eu não sei se o Estado daria esses 150 milhões para arrumar o esgoto da cidade. E para a cidade ter 150 milhões para arrumar, também não ia estar fácil, assim, curto prazo. A previsão é começar a licitação agora, é uma licitação internacional, a concorrência internacional dessa do esgoto. E eles têm o prazo de terminar no fim do ano passado, no fim do ano que vem, 2024 é o prazo. Mas esses prazos, às vezes você sabe, essa barragem já teve o prazo de estar pronta em 2013, 15, já teve vários prazos, né? Mas estamos nesse pé, Marilda. É esse que uma discussão boa para você ter com os alunos, com a sociedade civil, é muito importante. Obrigado pela contribuição. Mais alguma questão dos vereadores, do público presente? Pelo chat nós não temos mais questões. Se tiver Gilberto, também depois, se lembrar alguma coisa, a gente vem aqui, conversa. Se tiver alguma coisa, lembrei, isso aqui, não tem problema. Liga pra gente, a gente tá aí para ajudar. Obrigada. Então nós agradecemos a todos que nos deram a honra com suas presenças nesta audiência pública sobre a Política Municipal de Meio Ambiente da Estância Hidromineral de Amparo. Em especial, agradecemos ao expositor e secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Gilberto Moreira Piazza Filho, que gentilmente e prontamente aceitou o convite feito por essa Casa Legislativa, declarando encerrada a audiência pública e os trabalhos desta noite. Muito obrigada, Gilberto. Obrigada pela presença de todos.